Salve pessoal, boa noite! João do Boi no Pão! Não é a minha voz não, e você tá ligado que não é. Dessa vez a gente vai falar com o João no Bonipão. Acho que alguns de vocês já viram um spoilerzinho de uma postagem, mas como todo mundo no começo tem algumas histórias tristes pra contar, a gente teve um probleminha técnico Mais técnico. no terceiro episódio e é onde ficou a suspensão, porque eu pulei do segundo pro quarto. Aí a gente manteve a contagem, porque uma hora a gente voltava. Esse deveria ser o terceiro episódio. E eu tô com meu amigo João do Boi no Pão. Salve, João, meu irmão. salve, Dene. Boa Não noite. tinha outra forma de eu começar sem ser pedindo desculpa, velho. Nada, pô. Porque Já perdeu, não. foi muito bom e eu, mano, não vai, a gente tem que conversar de novo. Porque foi a melhor conversa que eu tive, não de diminuir nas outras, mas pela intensidade e pela história. Foi muito boa, não foi? Foi, não, e a gente vai repetir ela agora, só que agora eu tenho uma visão melhorada. Eu posso ir àquela situação, né? Tudo tem um porquê, gente. Análises. E além do mais, a gente tem aqui o caso do cara, eu acho que a gente vai descobrir se é o primeiro com desfibrilador, como é o O nome? primeiro, o único praticante no mundo De com jiu-jitsu. o usuário de cardiodesfibrilador. Não, Praticante de jiu-jitsu, tá? De esporte de alta intensidade, com o coração adaptado, né? Com o cardiodesfibrilador. não temos nenhuma informação por enquanto, ele vai Até falar. agora, eu perguntei a todo mundo que, até os grandão lá da associação lá Se do. alguém, olha pra essa câmera aí e fala, se alguém Eu souber, entrei em contato com o mestre, que ele é presidente da associação, como é que chama? Do Para Jiu-Jitsu, né, no Brasil. sim. Ele é o presidente dessa área. E ele disse que em toda essa volta dele no mundo todo aí, ele nunca viu alguém com a minha patologia treinando jiu-jitsu. Até porque é altamente contraindicado, mas é o amor da minha vida e eu treino igual. Aí você vai agora descobrir um pouquinho dessa história e saber como chegou nesse ponto. A gente vai voltar aqui no tempo. Vamos rebobinar lá para 2014, né? Eu acho que foi antes. Quando eu A te gente, a conheci. gente se conheceu lá ali por 2000, acho que 11, 11. 12. 11. 11, 12. 11. Abril, maio, junho de 2011. Isso, que No foi kickbox. isso, eu ainda ia entrar no quartel naquela época. Eu acho que tu. Eu, Tu já ia. tinha, eu tinha acabado de pegar a faixa preta Tu tinha pego. taekwondo. Eu achava que tu ia Eu pegar sou ali faixa naquele preta tempo. taekwondo do mestre Edler, né? Faixa preta estudando. Entrei no ângulo de Camaragibe ali por muitos anos. E aí quando eu peguei faixa preta eu queria um esporte de contato mais, né? Uma coisa mais pegada. Queria ver qual era a outra ideia, porque o taekwondo é bastante esporte, né? Aí foi quando eu fui treinar com o mestre Kel lá, treinar Muay Thai Era e no bairro kickbox, novo, ali bairro na novo, rua, ali ainda. No primeiro. No terceiro, sei lá que andar no era aquele. A final gente da subiu Helena uma escada Cabral. do caramba pra treinar. Eu achava muito legal do kickbox, porque eu usava bastante chute, né? Eu já era faixa preta em chute. Já chamava atenção por causa do chute. Tinha só a parte de cima, né? Que Isso, tinha que aprimorar. queria pegar o boxe, foi quando a gente se conheceu. Aquela época era Ali. uma época boa, né? E tu sempre se destacava por causa dessa facilidade, já tinha um contato, tinha um cabelinho, né? Quando dava um chute, o cabelo balançava. Ali tu vai pro quartel depois, né? Assim que a gente saiu, ali era 2011. 2011, o começo de 2011. Aí em junho eu fiz os testes do batalhão. Aí eu acho que em setembro, no começo de setembro, agosto para setembro, eu incorporei nas Forças Armadas lá no 4 PPE, onde eu servi 4 anos. Cheguei, saí cabo lá ainda. E aí tu se afastou Foi da lá, foi luta. meio que me afastei do jiu-jitsu porque Não, quando eu não, aí tu tava no jiu-jitsu ainda não. Não. Eu vim começar a treinar jiu-jitsu no começo de 2012, Já no quartel. já no quartel já, e já tinha passado por bastante coisa. Aí eu vi também que a academia de jiu-jitsu era perto do quartel, para mim vir do quartel para Camaragibe pegar algum treino de alguma luta, tava complicado. E eu já tava tendo uma noção de que o jiu-jitsu era bem mais, a palavra é, Pra não menosprezar as outras não, artes, né? o jiu-jitsu ele é bem mais Atendia melhor suas necessidades. com certeza, estava trabalhando num batalhão de polícia, a gente ia ter contato talvez com civil, com alguma coisa, Contenção. com contenção, então o jiu-jitsu é bem mais efetivo, a palavra é efetivo Efetivo. do que as outras, né? Até por uma questão de não poder machucar, não poder bater, uma imagem do policial do exército, aquela coisa toda, então a ideia era imobilizar, né? E eu sempre Eu não gostei de luta. sabia. Tá, vê, eu não sabia que tu começou lá perto, foi, do quartel. Eu achei que tu já chegou em Mamuto. Academia de Jacaré, eu comecei com Jacaré. Ah, tu começou com O mestre jacaré. Cássio Jacaré, mestre, um abraço, viu, mestre? Tamo junto. Cássio Jacaré tá lá eu acho que ele tá fora do país, Eu tá não- lá com o mestre Sucata. Foi, é. Não, mas se ele não tá na Rússia, ele tá pra aquelas bandas frias de lá. E aí eu comecei com Jacaré Aquele bicho aqui ali, também, né, que é daqui de Camaragibe, René Soldado. René Soldado. Está bem falando russo, velho, Não, lutando os cara- muito, velho, lá. Achei que é a vida que eu queria levar, né? A vida de Caraca, lutador, velho. coisa massa, né? Aí tu começou com ele lá. Ali perto da UPA, tem uma academia de jiu-jitsu que fica ao lado do Residencial Caxangá, né? Ah, foi Uma lá academia de musculação, Agora, onde tinha aula de no jiu-jitsu lá. stop, agora eu não lembro o nome, não. Que fica ali ao lado do... Tu começou lá. Comecei lá com o Jacaré, era uma turma que tinha à noite. Aí como eu vi que ficava também meio ruim, porque foi uma fase de transição. Você entra no quartel, você tem pouco tempo, o tempo vai passando e você vai ganhando tempo. Eu fui ganhando tempo e fui me adaptando melhor à rotina do quartel. Treinei com o Jacaré, acho que uns 6 meses, constante. Foi onde eu conheci também a academia do Mestre Sucata, que era na Ilha do Leite. Treinei bastante jiu-jitsu lá, graças a Deus.
E aí foi quando eu vi que treinar em Mamute começou a ficar mais confortável pra mim, porque eu vinha do quartel, vinha de metrô, a academia de Mamute Era. próxima à estação. E, mano, quando eu descobri que o Mamute era filiado ao Jacaré, que era uma coisa só, eu disse, pronto, a academia do Mestre Mamute é onde eu me sinto bem, já conheci o pessoal de lá também, porque eu conhecia Ítalo, que é um Sim, faixa Good. preta. Gold, mano, um abraço, viu? Tamo junto. Desde moleque que a gente se conhecia por causa do ângulo. Eu treinava Era, ele taekwondo no estudava lá, ângulo e ele brother. estudava no ângulo. Era. Aí ele sempre dizia, mano, vamos pegar um jiu-jitsu desde moleque. E eu ficava naquela e tal. Aí quando a gente cresceu, quando cresceu, ficou mais velho, né? Se Aí eu encontrou comecei a lá. pegar um jiu-jitsu lá com ele. Foi quando Foi encontrei lá que a todo gente mundo. se encontrou também de novo, E de porque novo, a gente tinha se afastado já depois do treinava, né? Tava kickbox. quase com faixa azul. Eu acho que eu tava quase pegando. Eu É, peguei a faixa azul. Tu tava treinando com a gente, que a gente foi pra já, graduação lá na já. Caxangá. Isso. Alguns pegaram azul, eu não peguei. Uhum. Aí voltamos, treinou, Isso. aí fiquei. Acho que tu dizia, pô, até tu merecia pegar azul e tal. Aí passou mais um tempo e eu fui graduado a Graduado azul. azul, isso mesmo. Foi A isso gente se mesmo. batia muito nos treinos, principalmente a sábado, porque nesse tempo tu tava mantendo a rotina no Era, quartel, não é era? isso, era sempre o treino chegava, às vezes dava, às vezes não dava. Era. E aí a academia de professor Mamute mudou muita coisa na minha vida, porque muito próximo de casa teve uma época que eu treinei muito. Até mesmo depois de ficar doente, foi o que também me botou de volta Quando no tu voltou. jiu-jitsu. Mas a gente chega aí daqui Aí a vai chegar aí pouco. daqui a pouco. Um abraço, professor Mamute. Um abraço, tem Outro palavra abraço pro senhor, também. viu? 2 abraços aqui. Daquele que você sabe que eu aperto as costas. Quando tu tá no quartel, tu deu uma diminuída no jiu-jitsu e se dedicou à A musculação, não foi? musculação, porque a galera lá do BPE é sempre grande, os caras fortes, os caras que realmente, às vezes acontece algum problema, tem que fazer alguma coisa na rua, às vezes tem que conter alguma coisa. Então é sempre botar esse lado, né? Essa estrutura física boa. Lá tem academia de musculação também. E tem um tatame enorme. Eu disse, eu não vou ficar para trás dos caras, os caras tudo grande, né? E aí eu comecei a treinar musculação de uma forma mais incisiva e deixei o jiu-jitsu um pouco de lado. E no dia que eu disse, que eu vi, tipo assim, eu treinei musculação durante uns 3 anos, bem no afinco, na dieta, naquela Foi coisa, muito fiquei grande, forte, não foi? brother. Eu lembro. E aí eu vi que o jiu-jitsu tava fazendo muita falta na minha vida, entendeu? Eu fazia musculação, mas aquilo não supria. Era só uma coisa meio que de momento. Tu acha que Porque é o que isso, bicho? é Porque porque é aquela ideia, essa ideia de quartel, de ser forte e tal. E, tipo, lá na PE você vê um cara grande, uma galera da companhia de choque o e tal. convívio O ali. convívio e tal, cabo de guerra, vamos correr, vamos subir, vamos escalar, vamos nadar. O cara quer ser o robozão. E Explorar o super-homem, né? é o auge da sua juventude. Entre os 18, 19 até os 26, 27 anos. O exército pega só sua juventude, só o que você tem do auge ali. Testosterona mil É, e não, nem precisava injetar de fora. é nada. Mas acaba que ainda fiz um usozinho de alguma coisa ali, viu, É aí que entra, né, naquele velho? meio tempo ali. Só o sintético mesmo, testosterona, eu nunca tomei muita coisa tal. Mas aí pra dar aquela, né, novinho, não, falo muito com meus amigos hoje em dia, a ideia toda não é o ergogênico, nem o que você toma, é a falta de acompanhamento técnico correto que você não procura. Você acha que injetar qualquer coisa e ficar forte é bom. Mas muitas vezes você não sabe se é cardíaco, você não sabe se tem um problema pulmonar, você não sabe se problema de pressão, aí você começa a tomar de uma forma errada. Naquela época, eu não tomava de forma errada, eu tinha um uso de internet bem avançado, então eu sempre procurei fazer as coisas da forma correta. Mas as coisas da forma correta, elas são de um jeito que é bem mais avançado, entendeu? Então o pessoal ficava meio É assustado. porque você vai na internet, beleza, consulta, mas tem o exame, Não, tem que tem saber tudo, como tem tá, tem tudo, tem a tudo. medição das Sempre, taxas. a ideia, hoje em dia eu sempre falo com meus amigos aí que fazem uso de alguma coisa, estão mais forte aí, querendo ganhar um músculo. Vai no médico, pô. Puxa uma bateria completa de Gasta uma exame, grana ali pra gasta um fazer dinheiro organizado, contigo. né, Quando velho? o médico disser, ó, tá tudo ok aqui, você é são, aí você vê o que é que faz da E sua o vida. nutrólogo, né, que você E faz, isso hoje em ele dia faz tem o muito esse acompanhamento acesso. todinho, tudo Antigamente certinho. não tinha isso, Era. não. Era difícil, ninguém nem Nutrólogo, sabia o que era. coach, uma galera que faz nutrição, uma galera que já treina há muito tempo, dando essa base boa. Não tinha, era tipo pesquisa e pesquisa e eu Mano, pesquisava. ninguém chamava de ergogênico, não, era Não, era bomba. bomba. Tomasse bomba, pô. Não, Ah, tô fazendo uso de eu ergogênico. nunca falei bomba, velho. Por quê? Tu já tinha uma Porque eu base. sempre tive. O fisiculturismo também sempre me chamou a atenção pelo grau de, de regra que os caras É têm. muito mental, Muito né, velho? mental, Se entendeu? você Então eu olha o nunca alto fui nível, os pra esse caras. lado. Mas eu sempre achei legal esse lado de sempre ser muito regrado, questão de treino, de dieta, de fazer as coisas certas, pra poder no final ter um resultado, tá ligado? Um resultado que realmente apresente um nível de, oh, caraca, olha o corpo Eu, desse cara. a, Mas gente, o que eles botam em jogo é muito. a gente tava conversando aqui com o Berg no outro programa. Aí ele, antes da gente gravar, ele falando, né? Que fez uso de. Ele assumiu no programa que ele fez uso de. Como é aquela. Um Eu errei. Stroll? É um Stroll?
Não, é bebida não, é uma bebida que é alucinógena. É, ayahuasca, né? Ayahuasca. Aqui em Ayahuasca. aldeia, ele contando e tal. Aí eu dei o exemplo do neto de Chico Anísio, né? O Uhum. filho de Chico Anísio perdeu um filho porque ele alucinou e Alucinou pirou e e não deu, voltou. e não É, voltou. é porque vai de pessoa pra pessoa Então, tudo. aí é onde tu falando agora, eu lembro assim, pô, velho, tu vai arriscar se tu, se não tiver a tendência, a predisposição genética ali a comorbidade guardada, né? Era o que já tava em mim. Foi no Foi teu quando, caso. quando eu fiquei doente, eu parei de treinar. Eu tava treinando musculação, eu tava vendo que ergogênico eu também não tava conseguindo manter no financeiro. Eu disse, ó, vou voltar pro meu jiu-jitsu, que eu não gasto nada, ganho mais saúde e ainda deixo de tomar esse negócio. Parei de tomar tudo. Isso tu já tinha quanto tempo Eu no já quartel? tinha 3 anos, 3 anos e um pouquinho. 3 anos já. E ia tomar pouca coisa, durar testão, Já, isso coisa, já era coisa de 2015, era besteirinha. quando tu voltou pro Era jiu-jitsu? 2014. Quando tu decide Aí voltar? no finalzinho de 2014 eu vou voltar a treinar. No dia que eu decidi voltar a treinar, Eu, isso já Ivan. tinha uns de 3 a 4 meses que eu já não usava ergogênico nenhum mais. Era só treininho de academia no quartel mesmo, porque tava muito corrido. Escala de batalhão é muito ruim. Do quarto da PE, principalmente, que a PE, se não me engano, tem 5 guardas. Então a gente tava sempre tirando serviço e isso quebrava muito essa pegada da musculação. Aham. Tem um descanso É necessário, aquela não dava pra coisa, não dava descansar. pra dormir direito, era complicado. Aí eu disse, vou voltar pro jiu-jitsu. Nesse dia que eu decidi voltar pro jiu-jitsu, eu ainda treinei musculação. E da musculação eu fui pro treino de jiu-jitsu. Peguei meu kimono, levei. Aí chegando lá, o professor ficou super feliz de me ver, jacaré. Disse, bota o kimono aí, pô, tá atrasado, bota o kimono aí. Posso entrar? Ele pode, toda hora, entra aí. Eu botei o kimono, tá, e fui treinar. Só que, tipo, existe uma técnica que a gente conhece bastante, que chama birimbolo. Que você fica de ponta cabeça no chão, né, fazendo aquele movimento de rolar. E aí o aquecimento do treino desse dia era 2 minutos de birimbolo sem parar. Acho que no primeiro minuto eu já me senti cansado além do que, entendeu? Um cansaço diferente. Onde eu achei que como eu tava parado, eu disse, não, acho que é só. E Acho que é só continuou cansaço, minha fazendo. falta de gás e tal. E continuei fazendo. Só que o cansaço foi aumentando e eu fui começando a não conseguir respirar. Não conseguia respirar e você puxa, não vem, não oxigena. Quando você está rítmico, quando seu coração está em fibrilação atrial, que a gente chama, que é quando o coração bate muito rápido, o seu cardiopulmonar não consegue acompanhar, o seu pulmão não consegue acompanhar. Então, bate mais rápido do que você respira. Então, você vai começando a passar mal, vai desmaiando, desfalecendo. Foi onde aquele lagartixa, né? Era ele que era, ele tava olhando ou era a tua dupla? Eu acho que ele tava olhando, ou também tava treinando. Lagartixa é um atleta do professor Jacaré, que também treinou com a gente há muitos anos. Eu acho que já deve ser até instrutor hoje em dia. Eu lembro que ele olhou pro mestre e disse, mestre, esse cara vai morrer. Ele falou isso aí. Brincando assim, né? Mestre, esse cara tá passando mal, esse cara vai morrer. Aí o mestre disse, vai nada, pô, ele tá parado, isso é cansaço. A pressão dele deve ter baixado, sei lá. Pega um docinho ali pra ele, um negocinho ali pra ele. Aí os caras pegaram o quê? Os caras pegaram um Guaramix, pô. Tá ligado? Guaramix fechado. Antigamente era Guaraná, de né? garrafa, né? Garrafa de bico e tal. Segredo energético, né? Hoje Tem a é cafeína energético, também. cafeína com guaraná em pó, aquela coisa toda. Aquela bebidinha safadinha, mas querendo ou não, é um energético. Não, pro nível que já Do tava. nível que já tava. Eu não tomei, não. Eu capotei ele ali, né? Pronto, não deu, acho que não deu 2 minutos, não, mano. Eu tive uma crise de arritmia que já fui desmaiando já. E a galera já foi me socorrendo já. E eu lembro que alguém disse, ó, é o coração, é o coração. E aí os caras já me socorreram pra UPA. Na hora que tu teve lá no tatame, tu que Foi, desfaleceu ia e era indo e voltava, ia e voltando. voltava. Os caras me suspenderam já. Como é que Me a galera dá pra socorreram, ver? dá pra Porque ver, eu dá sei que pra tem a ver. arritmia, dá uma pulsação aqui que você de Mas fora percebe, né? pelo batimento cardíaco é muito acelerado. Dá pra ver mesmo. Ah, veio, chega, pula. Aí era muito próximo da UPA, os caras já me socorreram pra UPA. Eu lembro que Que o foi médico disse, uma, que foi foi o que uma, me salvou, foi Deus na minha vida ali, primeiro ter próximo Deus e da a UPA, com proximidade, certeza. né? Que o médico disse, se você passasse mais 10 minutos lá, ele ia morrer lá mesmo. Aí me levaram para a ala vermelha e ele comunicou, ele disse, vou dar um medicamento que se não te reverter em 2 minutos, era 3 minutos, eu vou precisar te sedar. Eu lembro dele falando isso. Também eu lembro que ele falou isso assim, não durou nem 30 segundos. Ele disse, ó, sai daí. Que o nível tava Ele já muito. tava já. Aí eu lembro que eu apaguei. E quando eu acordei, eu já acordei com o meu peito queimado, assim, o desfibrilador, né? A chapa do desfibrilador. Assim. Aí quando eu vi queima muito até hoje, quando eu recebo a terapia, porque o meu aparelho dá um choque também direto no coração, a gente vai falar isso daqui a É. pouco. Mas aí eu perguntei pra minha irmã o que foi que aconteceu. Ela disse, você passou mal, você levou 3 choques. Ele reverteu seu coração, teve que dar 3 choques para reverter. Porque não é o número de choques, é tipo, se ele fizer uma reversão, se ele te der uma carga e essa carga não trouxer o ritmo de volta, ele vai te dar carga até ela trazer o ritmo de volta, entendeu? Idêntico ao meu aparelho, ele faz isso hoje em dia.
E aí Da dali, hora que tu apagou, assim, e da hora que começou a passar uma mal, horinha, até a hora que tu acordou com tua mãe do lado. uma horinha no máximo. Isso Uma tudo hora, em uma hora. é muito rápido, é uma hora. Já a galera já desceu pra Camaragibe, já pegou meus pais, já levou pra UPA também. Aí foi onde o médico disse, eu consegui reverter você e eu preciso que você agora fique em observação, porque a gente não sabe o que é que você tem. Não dá pra saber o que você tem. Aí me levaram para o Procap, que o Procap ele é Na mesma noite, na na mesma mesma noite. noite, tudo na mesma Tudo era noite. urgente de. Tudo era urgente, era. Se for tudo pela sala vermelha da vida. Aí o hospital é referência de cardíaco aqui, né? É, o Procap. Coração, o Procap. Aí eu fiquei lá, foi quando o médico perguntou, ele disse, ó, faz uso de ergogênico, eu disse, faço. Aí ele disse, mas tem feito uso de ergogênico atualmente? Eu disse, não. A última vez que eu fiz uso já tem uns 4 a 5 meses eu deixei de usar. Ele disse, deixou de usar tudo? Eu disse, deixei de usar tudo. Tô usando agora. Eu fui começar, eu voltei a treinar jiu-jitsu hoje e aí eu tive essa crise. Aí ele disse, não, vou puxar todos os seus exames, fazer um exame geral, um check-up geral dos seus taxas pra gente ver o que é que foi. Aí ele disse que realmente a minha testosterona tinha a testosterona de uns 2 homens, tá ligado? De 2 homens adultos. Mesmo apesar da É, idade, tava muito é, alta, tá? a minha testosterona batia quase 2.000. Tu tinha quantos quilos? Eu tinha 110. Quantos metros tu tem? Um metro Eu e tenho oitenta. 1,81 m, 110, agora graças a Deus eu tô com 80 quilos. Mas Ah, aí fininho. 25 quilos, 20 quilos de massa magra e músculo é uma, É, né? Era forte, né? negócio. Não? Mas aí No ele Procap. puxou tudo e disse pra mim, só, a gente não consegue ver o que tem no seu coração. A gente precisa de exames mais avançados. A gente também consegue ver que não foi por conta do ergogênico, tipo, em si, não foi o que você tomou há 4 meses atrás, fez isso aqui agora. A gente consegue ver que o seu coração, existe um problema no seu coração e a gente precisa ver o que realmente causa a arritmia. Tanto é que eu tive que passar, acho que por umas 2 ou 3 cirurgias para poder saber o que é que tinha. Porque eu tenho uma cardiopatia que chama a fibrilação atrial que vem no meu coração, ela se transforma num ataque arritmia, que chama. É uma arritmia que mata. Eles chamam esse episódio assim, na hora que acontece, de ataque arritmia, porque não é uma arritmia comum que vai subir, né? Ela já sobe para te matar. Eles chamam de com episódio de síncope abortada. Síncope é a morte súbita, é quando o seu coração não aguenta e entra em colapso. Bate tão rápido que entra em colapso. Entendeu? Aí o médico, quando ele traz de volta, ele abortou a síncope, né? Porque ele não vai deixar teu coração bater até entrar em colapso. Ele deve te dar o choque, que é já Volta pra ao trazer de normal. volta. Aí lá nos meus laudos consta tudo isso, tá ligado? Taquiarritmia ventricular com episódio de síncope abortada. Decorasse esse Aí nome. tipo, chegou na moto, foi lá e disse, opa! E, Era não. por, Aí é Deus, por, venha, é agora não. porque a formação, como é? A formação, o que é que É acontece, um né? átrio, dentro do átrio do ventrículo, o coração, ele recebe comando do cérebro para bater, né? O cérebro manda, bate, 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 e ele bate da forma que a informação passa. No caminho dessa informação ao meu coração, existe tipo um atalho, uma fresta, uma fístula que não deixa a informação passar direto para o coração. Em algum momento ela passa e bate dentro desse atalho. É como se a informação que vai direto, uma hora houvesse um corte. Esse corte é o que faz fibrilar, é o que faz bater de forma errada. E aí foi implantado dentro do meu coração. Teve 3 E procedimentos. foi. E antes disso, eu tive que fui pro Procap. No Procap eles não conseguiram ver nada, só fizeram me acompanhar e me transferiram para o Hospital Esperança. Comunicaram ao Exército, aí o plano do Exército veio e botou a mão de Deus, né? Que aquele é a mão de Deus na minha vida, porque se não houvesse Foi Exército, como a gente falou da outra vez que, não porra, dava, não dava. assim, se era uma coisa que ia acontecer em algum momento, o momento Foi certo para aquele, acontecer era era aquele. aquele. Porque eu só tinha 7 anos de Exército. Eu tava no terceiro indo pro quarto. Se tinha uma hora para acontecer, era Era aquela hora ali. ali, entendeu? E aí me transferiram para o Hospital Esperança de Olinda. No Hospital Esperança de Olinda, eles têm uma ala só pra cardíaco, só coronário. Aí eu fui para lá, né? Foi uma época bastante tensa assim na minha vida, porque como era UTI, eu só podia ver a minha família durante 25 minutos por dia, de manhã e à tarde. E eu passei 27 dias na UTI. Tu e teus pensamentos. Eu, meus pensamentos, com 110 quilos, grandão, né? Tipo, querendo ou não, eu me sentia saudável, mas tinha noção de que o que estava por dentro não estava saudável. Mas em característica física, assim, sentadão lá, a galera chegava e dizia, pô, tá doente de quê, pô? Cadê? Deixa eu ver aqui. Aí quando eu via, dizia, Ave Maria. Os O enfermeiros, quando vê. enfermeiro ficava pirado. Ia ler o Olhava assim, pô. prontuário. Olhava assim no prontuário, via qual é o remédio que eu tava tomando, via qual era o problema, e dizia, cara, caralho, você tão forte, tá parecendo que tá bem aí e tal. Ô, João, e quando, tipo assim, ó, tu ia dormir, dava medo de dormir, não ia Ah, voltar. Sabe, eu tô perguntando, eu não ah, perguntei isso da outra vez não, mas porque
Eu passei mal e fui socorrido uma vez, crise de ansiedade. Aí eu achei que ia morrer, mas depois descobri, era O só pânico é na louco, né? cabeça, aquela agonia. Faltava o ar, mas não era nada, era só minha cabeça querendo me enganar. E quando eu voltei do hospital, nessa noite foi horrível. Eu fiquei na sala a noite toda porque eu tinha medo de dormir. Eu começava a cochilar, eu voltava, não queria não, porque eu achava que eu ia me embora naquele sono. Tu também tinha, assim, de não querer dormir, ficar ali brigando com sono, Eu, medo, alguma coisa? nessa fase que eu fiquei lá, o corpo fica muito debilitado, tá ligado? Porque você, querendo ou não, os choques que você leva direto no Macho. pneu machuca bastante e você fica bastante dolorido e tal, aquele clima de. Eu não tinha medo, digamos que eu não tinha. Não era que eu não tinha medo de que eu tinha medo de dormir, mas meio que eu cogitava muito sair dali, né? Eu ficava pensando se eu ia sair dali ou não. E eu queria sair dali pra treinar. E eu ficava pensando se eu ia treinar ou não, passando por tudo aquilo. Eu dizia, a minha cabeça já dizia pra mim, alguma hora o médico vai dizer pra você que você não pode treinar mais. E eu ficava bastante triste com aquilo. E eu sabia, como eu era dentro do batalhão, eu era do setor jurídico que cuida das pessoas que ficam doentes, que saem e voltam do quartel, eu já era da área específica É, tu tinha do, essa. do que estava acontecendo comigo. Então eu já sabia o que ia acontecer, eu já sabia que eu ia ser excluído, já sabia que eu ia ter que entrar na justiça. Então tudo isso de uma vez só, para uma pessoa, pronto, tu tá 100% estável, daqui a pouco faz tum, de um dia para o outro, assim, cai o teu chão cai. Aí tu ficou Mas aí eu aguardando. fiquei aguardando, uma questão de ficar achando que não ia. Eu já sabia que eu não ia morrer porque o médico dizia pra mim, ele falava pra mim, não, você não vai, tipo, dormir e morrer. É algo que vem e que quando vir você precisa estar protegido. Só que ele chegou pra mim e disse, ó, mas não se preocupa não, que os melhores médicos que estão te tratando aqui. A gente vai trazer um dos melhores médicos de Pernambuco pra ver o teu caso. E o cara é muito bom. Tipo, se ele não conseguir te ajudar. E realmente, o cara que me consulta até hoje é o doutor Alberto Nicodemos. Ele é ritmologista lá do português. E ele é o primeiro de Pernambuco. E no Brasil ele tem um nome que ele chama eletrofisiologia, né? Tudo que é implantado no coração, válvula, estente, marca-passo, desfibrilador. Ele é da área, ele é o cara dessa área aí, da área da arritmia, da área que salva os corações. Tu continua fazendo consulta Continuo periódica com com ele. ele. Isso. O exército ainda cobre? O exército. As consultas com ele, o exército não cobre. Tu que Eu boto do meu custeia. bolso, eu custeio, é. Mas tem um plano Mas de saúde que aí, tu conseguiu, eu tenho um graças a Deus. tratamento, eu tenho um plano de saúde completo, mas como ele é um médico assim, como é fora da curva demais, aí eu É um também, esforço teu para e é um tá. esforço meu pra estar sempre junto com ele, até porque foi ele que falou pra mim agora, depois de muito tempo, tipo, ó, treina lá então, se você não vai conseguir, então treina, mas treina com cautela, entendeu? Treina na paz de Deus ali e Mas tal. então, antes de chegar até ele dizer isso, Ah, mas tu passou por ficou um, lá e fez, a gente teve, passou, a gente tentou passou, algumas coisas a gente antes. passou por uma, eu passei por uma jornada. Que ele me operou a primeira vez, ele falou pra mim, ó, essa cirurgia cura a arritmia. Aí eu fiquei super feliz, eu disse, eu vou ficar curado? Sério, eu não acredito. Só que ele deu certeza, e realmente, a cirurgia de ablação, chama ablação, ela cura a arritmia. Só que a minha ablação deu errado. Porra, velho. Qual Aí qual a já, probabilidade eu existia, não mano? sei, Né? Não não sei, devia não sei, ter. eu sei que deu errado. Aí, tipo, eu tava na UTI, ele disse que eu ia acordar no quarto. Quando eu acordei da primeira cirurgia, eu tava na UTI ainda. Aí eu disse alguma Tô coisa, rindo com respeito. deu merda aqui, né? Aí ele veio pra mim e falou que tinha dado errado, mas que a gente ia tentar outro procedimento, que agora ele conseguiria usar um tratamento que jamais tinha sido usado, que era uma cirurgia de ablação tridimensional. A primeira do Nordeste naquele ano. Minha mãe teve que assinar um termo pra galera filmar a cirurgia, porque ninguém nunca tinha feito aquele procedimento. Aí ele disse a ideia, ele disse, não, vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Ele disse, vai, ele vai. E ele é coroa, assim, o cara bem, não, não se preocupa não, aqui, a gente é bom. Tá ligado? Melhor que a gente, não vai ter. Aqui você tá assistido, não se preocupe não, vai dar certo. Essa vai dar bom. Eu disse, pronto. Essa saiu novo, né? Aí quando eu acordei, eu tava no quarto, ó. Não tava na UTI. Eu disse, oxe, Um fio de tô esperança. bom, tô novo já. Tô novo. Eu olhei assim, não tinha marca de choque. Disse, oxe, não tem marca de A choque, gente eu tá tô falando novo. assim, tu falando suave assim, bicho, mas é uma sensação muito doida. Ninguém, Tu acordar num quarto de pergunta, não, hospital, numa situação assim. procurar, ver a ideia, procurar a marca de choque pra ver se deu errado ou certo. Isso não é uma coisa Mano, é tranquila. porque Falar eu me anos acostumei depois. tão de boa com isso, porque, tipo, Deus ele te dá a oportunidade de viver. Se tu vai ficar sofrendo pelo que aconteceu ou não, vai caber a tu. Ele me deu uma oportunidade de viver muito grande. E, tipo, eu não conheço ninguém que já foi desfibrilado. Nem na máquina e nem do meu jeito. Do meu jeito é que não vai mesmo. É. Se eu não me engano, é porque eu não tenho o dado exato pra te dizer assim, ah, Denis,
Mas deve ser um para 1 milhão e pouco. Portador de CDI, eu uso CDI, eu não uso marca-passe. Eu falo marca-passe pra galera porque dá um entendimento Pode melhor, ter que... entendeu? Mas um CDI, ele tem esse poder de fazer a terapia por ele só. Ele é um aparelho altamente tecnológico e altamente inteligente. Ele identifica a arritmia e ele dá o choque direto no coração. Eu troquei minha bateria em outubro do ano passado, fez 10 anos. E de lá pra cá eu já levei 10 choques. Antes levou mais, 10! antes levou também essa Não, média ou aumentou a intensidade? aumentou. Enquanto com o passar dos anos, aumentou o número de arritmia. É como se a doença se agravasse, Tem que né? conseguir, Não tem tem, como ela diminuir assim. ele falou isso assim, o Não, médico fala não. sobre como é que... Ele só diz pra mim que eu não preciso ficar tentando entender a doença. Quando ela vier, o aparelho reverte. Ele é meu seguro de vida. Ele reverte. Supostamente eu deveria, cada vez que eu tomasse um choque, eu deveria ir para um médico, ficar de observação e tal. Só que eu sou bicho ruim. Aí não. Tipo, ele falou pra mim que eu sou o único paciente dele que recebe a terapia e, tipo, só liga pra informar e não vai pro médico. É o único. É. Volta lá, acordasse no quarto, visse Acordei que no tava quarto, de... eu, poxa, Tô bem. sem choque, ó. Novo, né? Aí já fiquei feliz. Aí o médico entrou no quarto, que era outro cardiologista, e disse, ó, a sua cirurgia não deu certo, não. Aí não teve êxito. Quando a gente vai chegar perto do ponto de foco da arritmia do seu coração, o seu coração entra em fibrilação atrial. Dessa vez você levou choque, só não ficou queimado seu peito. Ah, velho. Pra você ver como é. Ele disse, só não ficou queimado seu peito, porque queimava a pele, irmão. Ficava chapa aqui, ó. Que foi menos, eu acho, né? Não Sei sei lá, não quantas sabe. vezes foram. Ele disse que meu coração fibrilava e ele não pode arriscar ver o meu coração fibrilar pra ele não entrar em arritmia e não dar o problema em si, tá ligado? Imagina que é um músculo que se você der bastante choque nele, uma hora não vai aguentar, ele não vai suportar. É um músculo muito sensível, né? O músculo do miocárdio, né? Meu irmão, tu é Ah, quase um cardiologista. eu O não, entendimento... mas eu estudei muito. Porque não entendimento... tinha mais o que fazer. É... Quando fui na advogada entrar com processo na justiça contra o exército, eu já fui com ela mastigada assim. Eu digo, olha aqui, ela olhou pra mim e fez, poxa, tá todo prontinho. Eu disse, tá amparado, tá o nome da doença, o CID, tem tudo. Mas aí junta com Tem tua função com a lá, minha né? função. Então Tu já era da área, já. entendia, sabia da Eu doença, já era entendeu da da área, doença. já tava já no Quando, moído. quando é que chega a proposta de colocar o dispositivo? Pronto, foi nesse dia. Eu não foi vou nesse- saber foi- falar o foi- nome, foi- é chamado dispositivo. mas é um dispositivo cardíaco, ele chama de dispositivo também. No dia que ele falou pra mim que a segunda cirurgia deu errado, ele falou, ó, você agora tem uma opção. Você pode ir embora, ter uma crise arrítmica e pagar pra ver se alguém vai conseguir socorrer você até um lugar onde tem um desfibrilador e você leve o choque e volte, né? Tudo pagando pra ver. Ou você pode implantar o que a gente chama de cardiodesfibrilador, que parece um marca-passo, mas não é. E aí, se a sua arritmia vier, ele mesmo desfibrila você, por ele mesmo. Já existia ele, mas eu era novo na Já época, já é existia. coisa antiga. Porque é um aparelho tão avançado que até nos dias Difícil. de hoje você não vê alguém usando. É difícil. Você vê uma história ou outra de algum jogador, tem um jogador do esporte que plantou, aí teve outro jogador aí de uma seleção que também plantou, mas geralmente o implante deles é na região da. Pode ser em dois lugares, né? Pode ser aqui na costela, aqui ao lado da Tu costela. não que tinha tem como ter vago. escolhido aí, não. Eu acho que se fosse aqui ia ser péssimo. Era pior, bicho. Oxe. Pra o jiu-jitsu O também. meu é aqui em cima, bem tranquilo. E os 100 quilos? Se der um choque na hora dos aquela 100 quilos. coisa. O 100 quilos, o cara já encolhe a mãozinha aqui, já tem que Já dar um jeito. Já pronto. vai se encolhendo É o que a galera todo, fala que já. quem luta jiu-jitsu, você, por exemplo, você é muito guardeiro, guarda fechada, guarda, você machuca um joelho, você vai jogar de meia guarda, É. você vai se adaptando às suas né, os seus defeitinhos É ali. isso, você vai fazendo. E, tipo, eu disse pra ele, mas o plano cobre? Ele disse, cobre. Se o plano cobre qualquer coisa que ele não conseguir fazer, ele cobre. Ele disse, então pronto, pode pedir que pode botar. Aí você assina, eu disse, assinei. Eu já era maior de idade, assinei o termo e aguardei a cirurgia. Pronto, a cirurgia mais tranquila é a de implante. Mas demorou muito tempo. acho. Demorou. A cirurgia de implante durou umas 4 horas, eu acho. Não, do tempo. Vamos lá. Pronto. Do primeiro evento, episódio, Foram 27, eu acho, dias lá Tu dentro. já tava de com- tudo. com o produto. Eu acho que eu fiz 2 cirurgias em 2 semanas. Caraca, velho. Aí passei mais uns 5, 6 dias Essa cirurgia, esperando. aquela grandona, Não, era- Mostra aí. Aqui ficou o CDI, né? E a cirurgia é aqui, né? que a gente pensa Só cirurgia que no coração, a gente acha que essa é vai a cirurgia abrir. do implante. A cirurgia do coração que não deu certo, as duas, Sim. elas são no modelo de cateterismo, que Não chama. é aquela... Elas entram pela veia femoral da perna, Sim. aí vai um cabo muito fininho de aço por dentro da sua artéria, né? E ele vai direto no seu coração, e tudo isso sendo controlado pelo computador. A ponta dele é cauterizante, queima.
Ele vai lá na raiz da sua arritmia, que é um lugarzinho específico onde o médico consegue identificar com o aparelho, tá ligado? Com os aparelhos que eles têm lá, eles conseguem ver onde é que tá o foco da arritmia, ele vai lá e queima aquele foco. E após cicatrizar, você não tem mais o lugar onde era o atalho passando a informação errada. A informação fica com um caminho limpo No para teu passar. caso deu errado, Deu é. errado, total. Mas aí com 27 dias Pronto, o dispositivo. passaram uma semana para o exército autorizar, o aparelho tem um alto custo. Eu acho que deve ter uns. Hoje em dia deve estar na faixa de 150 mil. 150 mil há 10 anos atrás era Véi, muita grana. se o cara não tá no exército, tem que esperar pelo SUS, né? Acho que no E aí SUS não eu pode tinha não dar morrido. tempo. Deus é muito bom, no SUS eu acho que eu tinha bailado. É a hora, foi a hora certa. Aí eu esperei, ele implantou. O produto do implante pra frente foi mais tranquilo, entendeu? Dos 27 dias, no 28 tu tava em casa? Ainda tem que ficar em observação. Não, no 28 eu tava em casa já. 27 foi o último dia de. Aí 28 eu fui pra casa. Aí começou a Essa- fase de essa- adaptação, né? Essa mudança, tu sente assim que tu teve uma mudança de visão? Porque Da dá pra vida, perceber, então, dá pra Da perceber vida. conversando contigo, tá ligado? Eu te conheço, mas a gente não tem tempo de estar batendo um papo assim. Essa oportunidade aqui, pela segunda vez no caso, é que você vê outro João, tá ligado? Porque, Porque tu muda mesmo, até teus. Quem te é, conhece sabe, que quem assistir vai ver que tem porque uma diferença. foi muito. A tua visão do mundo, porque quando tu fala Hum. mesmo de, pô, só tem essa vida mesmo, agora Eu mudou não o vou- entendimento da tua vida, É, né? porque eu vivia da melhor forma possível. Pra você ver que, tipo, a vida, como a galera fala que a vida é um sopro, a vida é um sopro de verdade. Tu teve essa Eu tava, experiência de ver com na cara que é certeza, mesmo, né? num sopro que, tipo, você não fica, você não consegue entender. E ainda mais a minha patologia, que, tipo, mano, é porque aqui pra nós, eu corro 10 km, eu treino, eu faço jiu-jitsu, eu tenho sete treinos na semana. Aí treino, eu Tem dia treino que tu treina 2 dias, de né? 2 dias seguidos, treino É de duas manhã. vezes no dia. Já chegou a treinar 3, mas aí eu aumento o volume de treino, aumento a probabilidade de se lesionar, né? E aí, como eu já passei dos 30, não posso ter qualquer lesão assim, né? Mas aí eu treino tranquilo e eu. Opa, que é Não, isso? não. Aí o médico falou. Eu informei pro médico, ele disse, doutor, eu sou altamente hiperativo. Se eu não treinar, eu Tu tem vou. mesmo, né? Eu tenho TDAH e Tu faz hiperatividade, uso de. eu tomo remédio, eu passei de cannabis, uso CBD, uso alguns remédios para dormir, por causa de crise de insônia. Eu passei, justamente por conta de usar o aparelho desse lado, eu dormi a vida inteira do lado direito, eu desenvolvi princípio de gastrite, porque eu não consigo dormir. Não conseguia, né? Agora, como trocou ano passado, agora eu consigo, porque eu pareço eu consigo dormir, mas a outra peça era maior. Ah, era Aí eu não maior. conseguia dormir por Que cima o que do braço. trocou foi a bateria, né? A bateria. O que fica aqui em cima do peito é a bateria. O aparelho, o desfibrilador, fica dentro do átrio e do ventrículo. São dois, Pequenininho, né? são dois sensores de ultrassensíveis. Eles que emitem o sinal. Eles que identificam a arritmia. E aí a bateria libera a carga, né? Caraca, velho. Que é o choque. E é um choque de verdade, mano. Não tem diferença nenhuma de enfiar um garfo na tomada, entendeu? Se eu levar um choque aqui agora, eu vou dar um pulo aqui, que você vai dizer, que é isso? Eu digo, não, é ele trabalhando. Você vai querer chamar o SAMU, vai querer me socorrer, e tipo, não, a ideia não é essa. Porque A ideia é ficar tranquilo mesmo e deixar ele trabalhar. E tu, como tu disse, né? Tu é é o único que não procura o médico depois e. Não, porque meio que me acostumei. Ele disse que ia ser desse jeito, ele disse que eu não tomasse, que eu não me afobasse, que eu não ficasse desesperado, porque é dessa forma. Foi É de. forte, é doloroso, que dói, não vou me dizer isso aqui não dói. Ah, dói, é da outra vez Eu não tu tenho não nem como explicar pra você o nível de dor, porque eu não vou conseguir. Pergunta a fulano se não dói, entendeu? Ninguém nunca levou um choque direto no coração. Do ano passado pra cá eu levei 10. Caraca, Tá de velho. sacanagem. Ei, Mano, velho. e eu consigo até, se eu não me engano, se não me falha a memória, e se eu não. São 80 joules de. De dor. Joule é a unidade de energia, né? Ah. Se eu não me engano, equivale a 500 watts. 500 volts. Assim, depois eu te mando a informação Tá. correta, mas é um choque que é um choque forte. Nível de dor. É um choque Eu forte. lembro, quem já levou esse 80 choque vai joules. lembrar de um choque É um que. choque forte, só que é um choque direto no seu coração. Agora imagina um choque saindo e não entrando. É uma É sensação muito doido, é difícil louca. demais. A gente Não tem não condição tem como a não, gente. entendeu? É. Aí tem muita gente que faz, tu vive bem de boa, né? Eu digo, não, eu demonstro que é de boa, porque eu não tenho que ficar fazendo. Né? E aí tu esquece também ou não? Eu esqueço. Porque é uma estratégia. Se Eu vou você ficar ficar lembrando disso pensando. o tempo todo. Justamente, eu tava tendo crise de ansiedade. Era e por de conta pânico, desse porque pensamento. eu ficava pensando o tempo todo, entendeu? E não adianta pensar. Você tem que viver, né? Deus lhe deu a oportunidade de viver, você tem que viver da melhor forma possível, né? Quando tu voltou pra casa, logo aí que caminho pra resolver com o exército, né? Foi, botei o exército na justiça e tal. Esperei 7 anos pra Essa poder... época aí tu recebia?
Eu passei 2 anos sem receber, só que como eu Esses já 2 anos tu foi trabalhar. foi de Uber, rodei Uber, bastante Uber. E antes não tinha nem Uber, era frete, né? Pegava frete no açaí, era um carrinho Divulgava o velhinho, número, bicho. divulgava o Se não número, me engano, eu lembrei agora que tu postou uma frete, parada pra gente frete e divulgar tal. que tu Então, tava eu fazendo sempre fui da frete. internet, de Foi divulgar isso meu mesmo. trabalho e tal, com frete, com Uber, já vendi relógio, já vendi camisa, já fiz várias correrias. Pô, eu lembro, pô, dessa época. Agora deu um estalo, que nem da outra conversa eu lembrei Aí disso, que tu tinha uma paradinha que tu postou pra postava galera pra galera que ficava divulgar. repostando Uber, Era. frete. Porque como eu era da área lá, como eu era da área do quartel, eu já meio que já sabia qual era o caminho das pedrinhas. Aí eu entrei com um processo na justiça pedindo reforma e entrei com um pedido de mandado de segurança, que era para me deixar amparado, recebendo o meu salário, até o juiz identificar que realmente eu tinha o direito a ser reformado, que é a aposentadoria do Exército. Passaram-se 2 anos. Foi. Aí passaram-se 2 anos, o juiz me deu a causa do mandado de segurança, né? Mandou o Exército restituir meu pagamento. Aí eu voltei a receber meu salário até 2020, que foi quando o Exército perdeu a causa. E aí o juiz decidiu me reformar. E nesse período aí, tu já começa a namorar a ideia do boi no pão ou não? Eu comecei a namorar a ideia do meu pão em 2021. Tu já tinha resolvido essa questão. Eu tava pronto. Entre a espera da reforma, tipo, eu fui reformado, mas aí eu não havia as questões financeiras jurídicas, né? Tipo, receber indenização, essas coisas. Né? Eu fui reformado e só 2 anos após é que eu vim receber alguma coisa de atrasado e etc. Aí foi justamente a primeira brecha que deu, eu abri a loja. Mas nesse tempo antes da loja e tal, que tu tava de Uber, tu voltou a treinar, não? Não, Por quê? eu fiquei até 2019 sem treinar. Aí depois veio pandemia, Ninguém aquela coisa toda, treinou. ninguém treinou. Aí em 2019 eu estagiei na prefeitura, porque com, Fosse com, fazer com tudo isso jurídico acontecendo e o Exército restituiu o meu salário, eu usei um pedaço dele para começar a fazer faculdade de Direito. Aí estudei Direito até o sétimo Eu acho período. que essa parada é o hiperfoco, né? Tudo É, do TDAH, tudo que isso. tu começa, aí tu Aham, se você se afunda naquilo, né? O bom de conversar com o psicólogo é isso, porque o psicólogo entende. Então, pronto, quando eu peguei faixa preta com 4 anos. Por quê? Porque eu treinava igual um maluco. Era pra pegar faixa preta com 2 anos e 6 meses, de tão hiperfoco que eu era. Na faixa azul eu treinava faixas pretas. E meu professor dizia, não, vai perguntar a João, não, mas ele é faixa azul. Vai perguntar a ele, pode perguntar. Porque o mestre sabia que eu realmente me interessava. Então tudo isso que me chama a atenção, eu sempre caí de cara. O exército, de cara, Foi. até os dentes, tudo que dava pra ir, eu fiz, entendeu? Tudo que deu no meu tempo eu fiz. O jiu-jitsu hoje em dia Mas aí, 7 treinos tá por dia cardíaco, explicado. 7 treinos por semana cardíaco, daí você tira se você é hiperfoco ou se não é. Daí Em 2020 foi que tu volta a treinar? foi em 2020, 2019 eu voltei a treinar com o Ítalo. Antes da pandemia. Antes da pandemia eu pedi um apoio a ele pra voltar a treinar, porque eu tava vendo que eu tava ficando depressivo. Sim, mas tu falou com o Ítalo pra voltar a treinar, mas tu falou com o médico antes ou tu já foi Falei com o uma Ítalo? porra, Falou não, velho. falei nada. Tu O foi. médico não ia deixar, eu tinha medo de dizer ao médico. Aí foi Aí escondidinho eu fui ali. na tora, ué. Só tem essa vida dentro. Eu tenho uma lembrança Então, daquela eu fofocagem. treinava de Ei, pô, o leite, João vestia tá uma capa, João treinando. treinando, já morreu, não sei o quê, mas não é assim. Não, Então, mas nem tu sabia. nem eu sabia exatamente. Hoje em dia, Agora tá mais eu já tô fácil. bem mais. Oxe, eu consigo entender que o meu aparelho ele é inteligente o suficiente para entender o que é um batimento rápido de exercício, o que é, por exemplo, o que é um batimento rápido você namorando, o Sim. que é um batimento rápido você treinando, o que é um batimento rápido de um susto e o que é um batimento rápido arrítmico, que é uma fibrilação atrial. Porque eles têm as suas características. Então o aparelho identifica isso, até porque eu treino e o batimento sobe mais de 170. Que veio, o meu limite é 170. Se ele fibrilar em 170, eu levo um choque. Se ele acelerar até 170, eu não levo um choque. Entendeu? Então é algo altamente Ele é como, estudado, sei lá, é a onda é diferente a do onda é diferente, batimento. exatamente. A onda é diferente, tá ligado? Então ele identifica Essa isso. porra deve ter sido esses caras que É o que o cara de que criou isso, terremoto, não, velho. eu nunca procurei saber Deve o ser cara alguma que criou parada isso aí, tá mas ele ligado? Que é deriva incrível. dessa porra, né? Vem do espaço, o cara foi pro É, espaço e tem aquela tecnologia, adapta pra alguma coisa. Porque pra sentir assim, velho, é essa muito top. sensibilidade, tu ficou com o Gold treinando escondido. Pô, eu E pedi a ele quando. um apoio. Ele disse, mano, a gente vai treinar só à tarde, só eu e você, e pouco. E, A gente vai fazer armlock da guarda, triângulo da guarda, raspar de tesoura, tipo, o básico que funciona. Me segue, jura porque. Ó, beleza, mas tu vai dizer ao médico quando, velho? Aí eu comecei a treinar. Só com Não, ele. não disse ao médico. Comecei a treinar só com ele, só com ele, só com ele, só com ele. E ele mesmo, ele também disse, mano, ó, com o tempo a gente vai evoluindo, vai pegar um treino com alguém, vai fazendo uma exposição, a gente vai vendo o que vai acontecendo. E eu fui evoluindo, e lá era bastante quente e apertado, e eu continuei evoluindo no quente e no apertado.
Tem o meu que eu não tive mais medo. Até parou de treinar na pandemia, deu aquela Sim. esticada. Aí antes, quando a gente tava entrando em pandemia, Ficasse com medo o por médico. causa do... Porque, tipo, a Por gente ca- fica... O risco da doença, tu já tinha uma eu doença... não tinha tanto medo, eu me achei beneficiado, porque eu podia tomar a vacina, todas as vacinas eu Ah, podia tomar. tu Lançou a tinha... primeira dose, eu ia lá e Já ia na a frente. mulher fazia. Aí, era até interessante, eu chegava lá, não, vim tomar a primeira dose. Não, mas é só pra idoso. Não, mas eu. Aí, não, Tinha vinha tomar. Era preferência. preferência. Eu tomei 4 doses. Até pra entrar no tribunal, pra resolver o negócio de justiça, tinha que ter as doses. Aí eu tomei 4 doses. É, isso Eu foi nunca uma... tive medo, não vou mentir não, Dante. Depois do que eu passei, pra eu ter medo de alguma coisa, não é que eu não tenho medo. Às vezes eu tenho um respeito acima da média, mas medo assim, É medo. administração, né? Porque tem uma parada que fala que é a... Pronto, quer ver uma coisa que eu tenho medo? Meu pai. Se meu pai, tipo, esse dia, meu pai, não sei o que, eu. Não sei o que, eu disse, vou nada, meu pai fala não sei o que, eu disse, vou nada. que Você tem tem uma... medo do que teu pai fala, tenho. Não é uma parada que diz que coragem não é a ausência de medo, é a administração do medo. Você sente o medo, percebe Nossa, ele eu tenho e medo. Eu resolve e tenho vai medo de quando meu frente. pai fala, porque meu pai tem uma comunhão com Deus altíssima, assim. Meu pai é evangélico desde que Tu eu escuta, me entendo por entendi. Tu gente. tem temor, mano. Deus me livre. Você tá doido. Se meu pai falar, eu fico. Assim, na última eu vou lá e digo, olha, tá passando isso assim comigo, eu faço o quê, hein? Aí faz assim, eu, tá bom, é isso mesmo. Quero nem mais saber de nada. Meu pai é o cara. Boa. Antônio Kennedy. Antônio Kennedy. Então, mano, aí até Escondidinho, o meu treinando. pai e até a minha mãe, eles temiam os meus treinos. Eles sabiam que tu tava treinando. Mas sabiam também que Não adiantava. não adiantava, mano. Porque eu sempre gostei de luta. E eu tenho uma paixão por luta agarrada, que eu não vou mentir. Tipo, o que é a luta agarrada? O jiu-jitsu em si, pra mim, o jiu-jitsu é... Não tem o que falar de jiu-jitsu, não. Jiu-jitsu é... Né? Quando eu falava de jiu-jitsu pro cara da faixa preta de jiu-jitsu, gente, não tem condições, tá bom? Ele entende o que é que eu tô passando. Mas, Mas, tipo, ei, irmão, jiu-jitsu, mas wrestling, judô, eu, greco-romana, tudo eu amo, que agarra, eu eu amo jiu-jitsu, mas eu não sei até que ponto eu, na mesma situação, treinaria. Vê que treinaria doideira, tá? né, Eu justo, gosto, é minha por isso fonte que de renda, é eu de trabalho. cada um, Mas é entendeu? uma mentalidade que, pronto, agora eu não Eu tenho não como abro. falar. Eu vou continuar fazendo isso na situação que tu tá. Eu admiro de verdade, Aí, velho. recentemente a gente abriu a loja, depois de. Aí eu tentei conciliar a loja com, com os treinos, mas não tava batendo, né? Nessa Aí, época tu ainda tava treinando só com. Que tu começou a treinar depois com a turma. isso. Tipo, quando eu abri a loja, eu vim abrir Ei, máscara. no começo de 2022. Pega pra gente aí, por favor, obrigado. No começo de 2022 eu abri a loja, foi quando o dono do Boi no Pão de Igaraçu, que é um amigo meu, Pedro. Nessa época eu escutava tu falando, mano, eu tô conhecendo o cara faz, os O processos cara é dele é muito diferente e inteligente, tal. ele é extremamente Tu ia pra lá, né? inteligente. Era pra aprender. E aí eu pedi uma oportunidade dele. Quando eu conheci o projeto dele, eu disse, mano, você tem uma filial? Ele disse, não tem. Aí eu disse, um dia se eu tiver uma grana, você deixa eu abrir uma loja sua? Aí ele disse, não, se você tiver uma grana suficiente e se você abraçar minha ideia pelo pé mesmo, replicar do jeito que eu faço, eu deixo. Aí eu fiquei no pé dele, pelos 2 anos assim pra frente, até o dia que eu recebi uma indenização e botei tudo na loja. Aí abri o Boi no Pão. Conciliando os treinos arrastados, Isso, né? Porque tu não tava nessa começou intensidade que tu começou tá a hoje, cair não. o nível de treino e eu comecei porque, tipo, não dá. Se você sabe que você abrir um comércio do zero, não dá. E eu não tenho sócio. Lá é eu e eu. Eu tenho os meninos que trabalham comigo, que não são meus funcionários, são meus colaboradores, porque vira e mexe eu tô pedindo pros caras fazer coisas que não, né? E os caras estão sempre me ajudando, que é o Guilherme. E na época era Guilherme e Douglas, hoje em dia é o Guilherme e o João. Os caras me ajudaram sempre desde o começo. Porque sem ele também não dá. Sozinho não vai de jeito nenhum. Ah, Só que eu comecei a. Mano, toda vez que você se afasta do que você realmente ama, do que realmente é a sua essência, do que realmente você tá entranhado dentro de você, você começa a sentir uma falta, um vazio, que nada preenche. E pra mim é treinar. Eu fui deixando de treinar. Cada vez que eu treinava muito, que eu tava me sentindo bem, eu começava a deixar de lado. Quando eu entrei na faculdade, começou a cair o nível de treino. Eu voltei mais pra treinar e fui deixando a faculdade. Eu disse. Aí entrei, quando eu abri o Boi no Pão, a faculdade já não tava dando pra ir pra faculdade. Eu digo, caraca, vou ter que trancar. E tranquei a faculdade, fiquei só na loja. O jiu-jitsu já tava onde? Já É. tava indo. Eu disse, isso vai dar errado. Até o dia que eu não consegui mais treinar, porque eu tinha que ficar na loja à noite. Mas deixa eu fazer só um parênteses aqui, uma Uhum. pausa. Volta lá pra quando tu chega no médico e diz, doutor, tô treinando, não tô conseguindo ficar sem treinar. Não, eu vim dizer isso a ele esses dias. Sério, velho? Poxa, eu já era graduado já. Quando eu vim Sério, dizer, João? Não, claro. não. Mano, e doutor? Eu jurava que tu passou um tempinho, Não, testou eu e sempre disse a ele sempre ficava meio assim, cuidado, mas eu acho que ele não levava a sério que eu treinava com a intensidade que eu treino. ele achava que era uma posiçãozinha. Gente, primeiro, eu não indico Fala lá. ninguém que é cardíaco, cardiopata, de nível nenhum, portador de stent, válvula, marca-passo, nenhum. Não é que eu indico, eu não sou ninguém. Eu não sou médico. Mas se você tem essa paixão, é que nem andar de moto. Você levou um baque da moto, torou sua perna, mas você tá em cima da bicha ainda ou não? Por quê? Porque a pessoa gosta, que a pessoa ama, porque é a vida, a paixão é isso.
E eu não abandonei, eu não abandonei, não. Se for um dia pra eu virar estrela, se for um dia pra Deus me guardar, sinceramente, que seja depois de um rolo, né? Eu não. Caraca, velho. Sinceramente, aqui pra nós. Eu não tô. Eu falo isso da boca pra fora, não. Deus sabe o que, é que tem aqui Eu dentro. Mas que acredito, velho. seja. Eu falei pra minha mãe, pro meu pai, se eu vou voltar a treinar, se for um dia que Deus me guarde e que acontecer alguma coisa, não tem nada na minha vida que me dê uma satisfação maior, não. Eu prefiro treinar mesmo. Aí eu disse, eu vou treinar. Aí, tipo, como eu tava ficando muito na loja, tava atrapalhando. Não tava conseguindo treinar com o professor Mamute à noite. Não tem horário lá à noite. E eu não vou mentir que eu já era muito fã do trabalho do professor Lucas Braga. Sim. Já acompanhava os caras pelo Instagram. E é um trabalho bonito, um trabalho de família, a gente sabe que é isso, é uma um trabalho de família. família, uma família enorme, toda voltada para arte marcial. Era do judô e Eu conheci o professor Kelvin, que eu também já vi o professor trabalho eu conheci, eu tive a graças a Deus, eu conheci ele é amigo Pronto, da Alexandre. eu falava para minha esposa, minha esposa, eu preciso ir treinar com eles. Eu não quero ser campeão mundial, eu não quero nada. Quer tá Eu perto só dos quero caras. treinar com os caras lá, pô, o melhor jiu-jitsu, o melhor acesso assim que eu tava vendo, eu quero treinar com os caras. E aí eu comecei a fiquei meio triste porque eu não queria sair da academia professor Mamuto, que eu já estava lá há muitos anos, mas eu também não tinha horário mais para treinar e eu vi que isso ia me prejudicar bastante. Aí eu conversei com ele. Disse, mas eu vou treinar lá, porque outros meninos também que estavam sem horário para treinar à noite, foram treinar lá no professor e me deram um feedback muito bom. Disseram, João, aqui tu vai ser acolhido, aqui a galera é 100%. E lá em Braga não tem o que. Eles receberam logo sabendo assim. Eu cheguei falando, os meninos já prepararam o campo. Quando eu falo assim, os meninos, é porque era uma rapaziada que treinava toda junto. Eu quero mandar um abraço pro Clemilson, Hugo. Clemilson, nunca mais eu vi Clemilson. Clemilson, Hugo. O filho dele deve estar grandão, né, velho? Enorme. Fabinho, que não tem Fabinho mais não. Fabão. Fábio. Bruno, porque são pessoas que disseram, mano, ó, vem também, a gente veio, tá tudo ok. Vem, e continuaram, vem mesmo que vai dar bom. E eles viram que eu queria treinar. E eu não tava indo por conta de horário. Não dava, à noite não dá. É, o horário. Eu treino de manhã, eu treino de 8h30 às 10 e às vezes eu pego de meio-dia. À noite é muito difícil aparecer, porque não dá, pra mim não dá à noite. E eu conversei com o mestre Sandro, que é o pai do professor Lucas, que é o frente lá da academia. Eu disse, professor, eu tô vindo treinar aqui por conta disso. Não tive problema com ninguém, nem nada, é mais por causa de horário, eu trabalho à noite e tal. Ele disse, não, cara, a casa é sua, você quer treinar com o professor Lucas. Expliquei a situação toda pra ele, desde o marca passe, do CDI, que eu tinha um nível de treino. Que assim, eu treino como todo mundo. A única coisa que eu preciso mais do que qualquer outra pessoa, às vezes, é tipo 2 tempos de descanso, tá ligado? A gente só tem um tempo de descanso. Aí você descansa. Descansa pelo menos um Pronto, tempo eu pra preciso poder. de um tempo a mais. E às vezes eu não preciso. Explica essa questão do tempo de descanso, que numa É porque competição, a gente treina. por regra, você tem um tempo de descanso, entendeu? A Só luta que dura. Explica. às vezes o professor Pra quem pede pra não- você fazer 5 rounds de 5 minutos. Sem parar. Sem parar. Eu consigo? Consigo. Mas não Por vai incrível tá. que pareça. Consigo, Você tá falando de que boa. consegue porque tu já fez, não foi? Mano, a gente faz 16 de 1,5, você tá doida? 16 de 1,5. Dá 24 minutos rolando. Gente, vamos dar. Bom, Aí. você tem, ó, deixa eu explicar só rapidão. Você tem uma luta no campeonato, por exemplo, pra 5 faixa minutos. branca de 5 minutos. Isso, você 5 tem minutos. obrigatoriamente 5 Mais minutos 5 pra pra descansar entre uma luta e outra. aí- Podem colocar tu na próxima luta após 5 minutos. Não pode colocar não pode na mesma colocar hora. na mesma hora, uma luta seguida em campeonato. E aí as pessoas usam isso em treino pra manter. Mas aí quando quer explorar um pouquinho mais, mantém você lutando sem descanso. 5 Aí, minutos, mais 5, mais 5, mais 5. Isso, aí digamos no que caso, fossem 5 rounds corridos. Aí se não, sei lá, se no segundo round eu já cansar, ou se no primeiro round eu já cansar, mestre, ele já diz, ó, João, entra outro. Eu sou, digamos assim, que a galera não vai. Não vai pedir pra, mestre, eu tô cansado. Mas se eu sentir que. Aí, mano, é muito pouco às vezes, assim, é muito difícil, porque quando a gente tá em ritmo de treino, a gente não sente nada. porque Mas tem um estado mental, entra isso, no o estado mental é transe muito ali, bom, velho. você entra num estado de treino que você fica numa paz, que você não A tem. paz e da tanto guerra, é que né? Pra você, pronto, aí a galera deve se perguntar, sim, mas e se tu levar um choque no treino? Sim. E tu acha que eu nunca levei um choque no treino? Sim. Lógico que eu já levei um choque no treino. Já levei um choque no treino treinando com o professor Mamute, onde ninguém viu porque o choque foi pequeno, porque não, a fibrilação foi baixa. E levei um choque atualmente, depois que eu troquei a bateria agora, treinando com o professor Lucas. Toda a potência. Daquele jeitinho o choque foi. E não foi um, foram 4. E todo mundo da academia viu. E antes da galera meio que entrar num pânico, meio que desesperado, eu disse, ó, calma, deixa eu só me sentar aqui. Eu me sentei e ela desfibrilou, não tem o que fazer. Desfibrilou 4 vezes. E tipo, qual foi o incrível, assim, desse episódio pra mim atualmente? É que quando ele desfibrilou, eu tinha feito 1 minuto de luta. Eu não tinha feito rounds. O treino ia começar, o professor disse, ó, vamos aquecer fazendo uma rolinha tranquila aqui, só de aquecimento. Cara, Pronto. foi igual a primeira Bem vez, porque na tranquilo, primeira mano. vez foi nos primeiros minutos do berimbolo. Isso, pra você ver que Não não precisa tem, tá na alta não precisa intensidade. estar em alta intensidade. Ela vem do jeito que ela quer vir.
quem tem que se garantir é o aparelho. Ele tem que ter carga para segurar. Por isso que eu tenho que fazer manutenção. Para ir vendo como é que tá a carga dele, para ele estar sempre a postos de me salvar. É de, Entendeu? de tempo em tempo, E tem de tempo em marcado, tempo, né? de 6 em 6 meses eu tenho que ir lá fazer uma manutenção. Mas e essa manutenção o quê? É um Ele scanner? pega um scanner, bota aqui em cima, aí ele lança o sinal no computador e ele Sim, é um vê. scanner. Por isso que ele diz, quando você fibrilar, quando você receber a terapia, marca o dia e a hora. Aí eu chego lá e digo, olha, doutor, dia 7 de setembro, 8 horas da manhã. Ele vai na hora lá, aí puxa e vê a fibrilação. Aí diz, realmente, só essa aqui ia lhe matar. Tá, bateu 260 Ou batimentos. ele diz isso, bicho. 260 batimentos. Sabe o quê? 260 batimentos. Um atleta de alto rendimento vai chegar em 200 ali, tipo, o 100 Bolt, entendeu? Ô, João, ele fala assim, essa aí ia lhe Essa aqui, matar. ele disse, isso aqui era uma. Tem um nomezinho da arritmia. Isso aqui era uma arritmia tal, que essa daqui, ó, ele entendeu que era nociva pro seu coração. Ele nem espera, não, mano. Ele não espera chegar perto de acontecer alguma coisa, não. Muito É antes por ele isso já que manda. eu tô Já. viajando, que essa porra tem a ver com aquele medidor sísmico que eles e Prevê avisa antes que vai ter Quando o ele abalo chega lá, que sísmico. ele sente que a fibrilação tá As errada, ele primeiras... já manda. Ele não vai esperar chegar perto de onde eu vou passar mal, não. E como é? Parece que o cara tá tendo uma convulsão, não. É um choque mesmo. Mas tu distribui... Oxi, não, ó. De novo. Por 3. Tem o risco de estar em pé e 4. cair, não. Pronto, é onde tá. É uma coisa que eu controlo tão bem que nem caiu, eu não caio mais. Tu leva em pé Eu levo o primeiro e e senta. já vou procurar alguma coisa pra me sentar. O último que eu levei lá na frente da prefeitura, que eu levei 5, eu levei 2 andando. Aí quando eu vi que o segundo andando foi muito forte, eu disse, se eu levar outro andando, eu posso ver que eu caio. Aí eu fui e me sentei. Aí eu fibrilei o resto. Ele desfibrilou o resto. Tudo. E tu ficou lá sentado levando Fiquei levando um choque. E Deus tipo, do o povo a galera tava tipo na parada do ônibus, me vendo levar choque. Mas não sabe Ficou o que todo é, mundo né, velho? desesperado, a galera começou a ligar pro SAMU. Só que, tipo, eu levei esse choque bem após, eu fibrilei bem após eu ver um acidente. Aí eu também não sei se uma coisa interferiu na outra. Eu sei que quando eu olhei o acidente, eu disse, caraca, acidente feio. Tinha sido até de um motoboy lá da loja. Aí eu já saí, pra você ver que, tipo, eu não sei quando ela vai vir, eu já peguei meu telefone e SAMU. Ó, SAMU ligando. E eu já, quando eu dei, opa, moça, ó, um acidente aqui. Quando eu falei acidente aqui, eu já levei o primeiro. Tum, o telefone. Voou longe, meu iPhone. Graças a Deus, cabo, película, peguei. Quando eu peguei o telefone na mão, assim, caraca, o povo da parada já fez, caramba, o que foi isso? Porque andando, Você não imagina, ninguém sabe o que é, é uma né? coisa que eu não consigo nem explicar. Um dia eu vou ter que filmar, acho que eu vou conseguir, sei lá, uma Uma hora câmera. uma câmera. Porque ninguém nunca viu como é. O choque é um choque, mano. Meu Choque de irmão, verdade. Só isso que eu me acostumei com isso. faz quanto tempo a última vez que tu levou A isso? última vez que eu levei foi. Há uns meses já, né? Foi justamente lá na academia, no treino. Então, mas faz... Já tem meses, já. Tem meses. Já tem meses. A- Aí eu passei, pronto, eu levei o choque, eu passei só o resto da semana. Foi no primeiro treino da terça, no primeiro treino do meu dia, na quarta-feira. Aí, nessa semana eu não treinei mais, porque eu desfibrilei, né? Aí nessa semana eu dei um ok, na outra semana, bala. e, Bala, é, balinha. tu que chegou. Porque assim, realmente é muito curioso, velho. É Muito, difícil de muito. entender alguém. Como eu falei, eu não sei. Eu acho que eu não treinaria, eu ia ter medo. Eu não sei, eu não sei. Mano, quem é cardíaco, a galera não quer fazer caminhada, Isso, né? Não quer só sair pra fazer uma caminhada. Só que não sabem eles que o músculo já tá dizendo, é um músculo do Um músculo. miocárdio. É. Ele precisa Tá, ser o tá, quê? tá. Eu iria caminhar. Eu Fazer um iria fazer exercício um de baixa exercício. intensidade. Mas Vai fazer eu falo do jiu-jitsu por causa do contato, da a pressão maior de tudo, velho. intensidade maior não tem. A gente sabe E que crossfiteiro se É quebra. massa, crossfit, mas todo você joga a mundo barra, o se cara não lhe amassa. quebra, Mano, é todo diferente, é uma massa diferente. A galera fala assim, porque a galera vai lá, a galera do crossfit Tem deu força e muito tal, né? valor ao crossfit. Tem vários amigos atletas de crossfit. Mas eu chamo, eu digo, ó, vamos dar um treino lá, os caras, porra, mano, A vou. gente, Mas quando vai, João, sabe, a gente né? começou a dar aula, tá com uma turma lá na Wakanda, Aham. e tem gente do CrossFit que começou a treinar jiu-jitsu aqui Já com a viu que gente não é a lá. mesma coisa, né? Eles dizem, me chamam de Judá, né? Ei, Judá, é um cansaço diferente, velho. Total. Eu fico Total, morto, mais total. morto do que no treino de cross. Porque lá eles conseguem fazer, administrar. Lá não tem isso, não. O peso não fica, não tem vida própria e O vem povo não se mexe, o peso não Você quer... solta o peso e O espera. povo não pega no seu braço querendo paurar seu braço. É força pra atacar ou força pra se defender. Hum. Ó, aí tu tinha falado dessa situação tua e de que tu procurou alguém que provavelmente tu seja o único caso Foi, no eu mundo. procurei o mestre, que ele é o presidente da Federação Brasileira para Tu Jiu-Jitsu. lembra o nome dele? Eu tenho ele no meu Instagram, Tá, não lembro o nome é dele, mas eu normal. tenho ele no meu Instagram, ele é amputado. Eu vou falar, eu vou marcar ele nesse Ele é corte. de Abu Dhabi, ele é de Abu Dhabi, não. Professor. Ele já deu uma volta por Abu Dhabi, já deu uma volta ao mundo todo levando o jiu-jitsu para o jiu-jitsu. Só que onde tá? Eu não posso me considerar para-atleta de jiu-jitsu, porque um atleta eu acho que é quando falta membro, entendeu? É, a gente pensa logo assim, Perna. Braço, às vezes quando é paralisia cerebral e tal.
Só que eu não sei como é que determina, Mas entendeu? Como é que é separado essas e categorias e visão? tal. Tem visão, O né? cego, ele Cego, tem tem os surdo membros, e tal. mas não tem Pronto, e então, aí? aí eu não sei como... Só que, Tu tipo, tem uma deficiência no coração, Bruno. é uma doença no coração, né? Aí, tipo assim, pra você ver, doença, aí tem... Quando é mental, né? Geralmente no jiu-jitsu é paralisia cerebral, alguém que Sim. tem alguma coisa assim na cabeça, mas pode ver que geralmente é membro. Aí É, pra ser para é membro, é entendeu? É verdade. bem. Aí como o meu é doença e eu tenho os membros perfeitos, aí disse que eu sou saudável ou Mas mais ou esteja numa posição de vantagem, não sei. Mas não existe uma categoria. Eu acho que ele também chegou a te responder e chegou. falou. Não, Nicolas, sabe quem é Nicolas Renier? Não, 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 não. É um atleta da França, que ele treina com o Mikael Galvão. Ele é um Sim. cara que tá nos top, conhece os caras da cabeça e também via... Eu procuro gente que viaja o mundo todo. Eu não quero saber se o cara é famoso. Eu só pergunto, mestrão, ó, nessa sua viagem do mundo todo, o senhor que frequenta vários lugares, você já viu alguém cardíaco treinando assim, sei lá, com marca-passo, ou com um Sei lá, com marca desfibrilador, fácil. ou alguém que... Porque a gente sempre vê gente com cadeira de roda, do maior valor do mundo, cadeira de roda, amputado. Mano, jiu-jitsu é pra vida, Não, jiu-jitsu é é. incrível, né? E eles É, dizem que pô, não. eu escutei uma história de que o primeiro jiu-jiteiro do mundo foi Pedro, quando o anjo desceu Pra pra... abrir a guarda dele. quando o anjo desceu para dar, quando o anjo desceu para dar a bênção e não deu a bênção, que voltou, ele se agarrou na Ele se roupa do agarrou e anjo, ele só disse, vou sai. só sabe quando sai minha bênção, pronto, o primeiro jiu-jiteiro do mundo. Não, o anjo abriu a guarda dele e abriu a virilha, né? Quem contava isso era Mamute. Eu já Top, ouvi, top, top eu já demais. ouvi outras Então, pessoas falar disso. foi isso. Eles disseram Então, que não tem. A quem tu não, ele disse que procura? nunca viram. Nunca Manda vi, uma cara. mensagem, meu Não, irmão. nunca vi. Se você Se em algum. você, Vou usar esse corte meu, pra falar disso. meu amigo, você que é praticante de jiu-jitsu, seja no Brasil, seja fora, seja no mundo todo, você não precisa ser atleta de alto rendimento, nem ser alguém de relevância, não. Eu só quero saber se, tipo, se eu não sou o único, entendeu? Pra você saber que você tem um brother aqui, ó, que treina, que tenta manter uma dieta, que tenta estar ali sendo o melhor hooker para meus companheiros de treino, não é porque os caras lá são São alto rendimento, competidores. são competidores. O que eu tento para mim é ser o mais duro possível para que eles possam treinar num nível melhor, para que eles tenham destaque nas competições. Aí eu vou saber, não, o cara treinou comigo, ó, o cara lá Se vir pra dando, alguma no- coisa. dando nome lá, o cara ganhando tudo. E saber que eu treino com o cara, que eu ajudo o cara a treinar, então isso pra mim isso é gratificante até demais. Se você. Se você tem um marca-passo desfibrilador e você treina, manda aí um direct pra mim. Qualquer coisa assim, dale, mano, tamo junto aqui, ó, de tal estado, de tal país. Porque até onde eu sei e até onde eu pesquisei, eu sou o único no mundo, tá bom? E eu não queria ser o único no mundo. Talvez não seja. Talvez não seja, mas aí eu vou levantar essa bandeira porque aí vai ter alguém que vai dizer, ei, você não é o único não. Aí eu vou dizer, opa, apareceu. De repente tem uma comunidade. É, mas já procurei muito, viu, mano? Justamente por conta desse embate, de que se o cara é cardíaco, ele não pode fazer o coração acelerar, ou ele tem que ter mais cuidado com o coração. O pessoal geralmente não procura essa área procura de luta, talvez um boxe, algo que não seja tão grudado, tão agarrado, né, com tanta pressão. É, então, mas aí de repente alguém vendo essa tua parada, o cara faça, mesmo é possível, Se esse né? bicho treina, porque ele treina, né? O que eu queria era isso. Eu queria que pessoas que acham que não podem procurassem os seus médicos e procurassem as suas melhoras. Porque com certeza, treinando o coração, a gente vai conseguir consegue chegar em níveis tipo aceitáveis de treino, porque a ideia é treinar, a ideia é se exercitar, a ideia é suar, a ideia é ter comunhão com a equipe ali. O cara que já quer render em outro, é outro É. nível, para mim não dá. Hoje eu acho assim, pô, se talvez se não fosse o jiu-jitsu, como dá bem claro pra todo mundo assim, tu não era o empreendedor Não, não era não. que é, tu não é o pai que é, porque eu admiro, eu tenho a oportunidade de dar aula pro teu filho, eu brinco muito, muito, eu aperreio ele, eu não brinco com ele não, ele diz não é tu não, Ele fala. eu pego ele às vezes pelo pé, diz, vamos, seu boi no pão, ele, Treina desde os 4 anos de idade, né, não? acho Desde que é isso novinho. mesmo, Veio e da primeira turma lá da ajudada infantil da é bem ajudar. conhecido, porque mudou de turma e todo mundo, cadê Aquiles? Ó, quem chegou aqui agora. E ele tem um jeito que é Que peculiar, é dele dele, e é diferente de todo mundo. Mas, meu irmão, parece muito contigo. Quem te conheceu mais novo vai dizer isso, que Aquiles é uma cópiazinha ali adaptada para algumas coisas. É muito parecido contigo, é um menino que eu Muito gosto top. mesmo. E eu gosto quando ele chega. Quando ele chega, eu faço de longe, eu não acredito. Tem hora que ele não quer, né? Aí ele chega com o cabelo bagunçado e eu não queria vir, não. A gente sabe que a criança tem que ir, tem não é que porque ir, tem, com não é certeza. porque ela quer, né? É Não, porque ela tem tem que que ir. ir. É um negócio que eu não abro mão com ele, não. Eu tenho que ir. Geralmente é uma questão de horário, assim, que não dá e tal, mas eu sempre digo a ele, ó, você tem que treinar. Porque o treino é pra vida, o treino não é pra. E O uma treino é pra hora vida. Uma ele hora, vai levar, ele vai dizer, graças a Deus meu pai me botou pra graças tá a aí, né? Deus ele me empurrar. Graças a Deus. É pra paixão, né? Paixão é isso, né? E tipo, eu fico muito grato a Deus por ter voltado a treinar, assim, poder voltar a treinar,
poder ter um horário de treino, poder acordar para treinar. Hoje em dia eu fiz o tratamento psiquiátrico também, desenvolvi várias patologias assim na cabeça, por conta desses empecilhos, por conta dessa mudança drástica de costume, de horário, de tudo, de vida, né? Porque mudou minha vida de cabeça para baixo. E aí agora, treinando com o professor Lucas, eu consegui chegar num nível assim de uma, digamos assim, a melhor época da vida, assim. Que eu consigo treinar, consigo trabalhar, as coisas não se chocam, eu tô conseguindo dar andamento na loja com todos os Sim, seus fala um pouquinho os trancos e barrancos de movimento, que a gente sabe que quem é empresário, quem está investindo na área, quem é empresário do ramo de comida, sabe que as coisas não tão boas, né? O Brasil se encontra numa aumentando situação que tudo. não tá rolando. E a E galera tipo, vai mas cortando assim, né? Vai cortando logo um fast food, vai vai tirando cortando. logo justamente o afago, né? Porque É, você tá meio assim, não vou pedir uma comidinha, tá meio triste, mas às vezes não sobra dinheiro não tá sobrando dinheiro na feira, mano. A gente vai fazer uma feira de R$ 500, não tá dando pra tu, nada. tu vive em, R$ 1.000 tu não dá pra. vive em atacado, tu vê a Hã? diferença de preço todo Em dia, três né? aninhos de loja, o cara vê o quanto você fazia com X e hoje o quanto você Chega faz um com ponto que menos tem que X, repassar, não que dá. não dá, e aí vai Aí o a bola preço de neve. sobe e aquela coisa toda. Mas, tipo, eu também não desisto, porque é meu hobby. Não, tipo, eu faço porque eu gosto, E é tu mesmo mas que fica na comecei por cozinha hobby. lá, tu. Eu fico agora eu fico administrando Mas e tem os vídeos, às atendendo. vezes, tu trabalhando, Mas eu trampando asso, ali, eu né? asso, eu asso. Eu tiro a folga dos meninos Qual quando é não estão o de folga. Instagram? Fala aí pra Arroba galera. Boi no Pão Camaragibe. Como é, fala aí aquela frasinha do começo. Salve, salve, rapaziada. Boa noite. João do Boi no Pão, gente. Passando para avisar vocês que hoje tem delivery. Isso é espontâneo também, né? Porque no dia que a gente abriu a loja, eu fiz a primeira história assim, eu disse, salve rapaziada, Ficou. boa noite, João do Boi no Pão. Pronto, aí a galera começou, rimou, O cara pronto. não conhecia, quer dizer, depois que eu falei, Berg, aí ele começou a rir na hora, porque eu e ele brinca muito. Aí quando eu falei João do Boi no Pão, ele pensou que era eu brincando, mas é porque João, pão, já dá um. Já emenda, né? Já rima. Mas aí a E galera te ficou acha. bom, o jargão ficou bom. A ideia foi que minha imagem se vinculou muito rápido à marca, Ficou, entendeu? sabe o que? Na moral, minha É, visão fica suave. tipo, a ideia era fazer um delivery. Tanto é que, se você ver nas divulgações da gente, assim, eu nunca digo assim, hamburgueria, boi no pão. Por quê? Porque uma hamburgueria, ela tem que proporcionar mais coisa, entendeu? Um pouquinho mais. Tipo, aquelas coisas coloridas, aquelas, né? Aquela coisa toda. Não que eu não queira um dia ter uma hamburgueria, mas o meu projeto era um delivery de hambúrguer na brasa, onde a gente atenderia mais a esse público do delivery que pede em casa do que recebe na loja. Porém, após a pandemia, esse quadro deu uma mudada tão drástica que a gente precisou abrir um local de salão, lá na loja, né? Ensina La Pena 351, no bairro do Timbi, Muito bom. atrás da prefeitura, na pista mesmo. Tem um lugarzinho lá que dá para o pessoal comer. Você pode E ligar, pedir e ir lá. dá pra pedir tem um link no Instagram, que é onde você faz o pedido direto. Lá você também pede por esse link, mas lá fica mais tranquilo, porque a gente te ajuda, a gente faz o acesso ficar melhor. Esse link unifica os pedidos. O cliente pode, sei lá, pedir em casa e comer lá. Ah, então. Quando Isso. chegar lá já tá pronto, não tem que esperar nada. Massa. É o tempo de chegar, Tem né? cliente que chega lá, aí tipo, chega e faz um pedido, aí chega outro, com 2 minutos o outro tá comendo, aí a pessoa fica, gente, eu cheguei Ei. primeiro e ele já tá comendo, por quê? Porque ele ligou para pedir. Bem No caso dele, ele não esclarecido. ligou. Ele pediu de forma antecipada, é um link bem tranquilo, você bota 5 informaçõezinhas, faz seu pedido, coloca lá para comer no local, Boa, velho. Isso fica aí, tranquilo. eu não fica sabia tranquilo, disso aí. fica Você tranquilo, agora tá fica sabendo. tranquilo de comer. Aí muita gente fala, caraca, não tem um cardápio, tem, meu link é meu cardápio, te dá esse acesso. Tu pode pedir em Camaragibe, São Lourenço e na região oeste do Recife. Tu pode pedir para comer lá e já chegar lá e tá pronto. Tu pode pedir para mandar para casa de alguém como presente. Aham. Pode pedir um secreto que a galera lá faz uns, né? Já manda pra casa da fulana e tal, já vai direto, entendeu? Então, tipo, de início a ideia era essa. A loja de boi no pão lá de Igaraçu. Ela não Sim. tem atendimento no local. É delivery e retirada. Não tem uma mesinha, não tem nada lá. Mas é a Na opção realidade, dele. isso, na realidade não tem nenhum logo que na minha loja tem, tipo, é a opção dele. Por quê? Porque um delivery geralmente trabalha nesses modelos, entendeu? É uma coisa que você foca só em entregar o atendimento ao público. Em outra visão, ele tira o foco do delivery. Mas quando você consegue unificar os dois, dá para trabalhar tranquilo, entendeu? Aham. Só que a ideia lá era delivery e eu disse o que no começo? Que o cara me ofereceu a replicar a ideia dele 100%. Então eu tinha que Fidedigna. fazer igual a dele, tá ligado? Então eu não ia botar um salão sem ele dizer, ó, bota um salão. Só que aí depois de um tempo as ideias da gente foi tal, eu mostrei para ele que o meu mercado era diferente e que eu ia precisar abrir um salão, ia precisar adaptar o cardápio também, foi o que a gente fez. Agora a gente tá vindo na fase do, assim, colocando o churrasco mais para frente, porque o nosso hambúrguer assado na brasa lembra o churrasco pleno, até nos ingredientes. Mas agora a gente tá indo para a área da defumação, né? A gente vai entrar nas carnes,
frango defumado, costela defumada. Aí se eu quiser, não cupim. quiser comer o hambúrguer, quiser Não, comer... se tu quiser comer um sanduíche que não leva carne de hambúrguer no pão francês com essas carnes, tu vai conseguir Sim. comer. Tu vai conseguir Porra. comer no local, Caramba, entendeu? velho. Aquela coisa toda. Se tu quiser comprar uma porção de carne para levar para tua casa e comer com O que eu quiser em cuscuz, casa. com Isso é cuscuz, muito bom, pô. você vai poder. Eu vou começar semana que vem a fazer as encomendas para você encomendar para comer na hora do almoço. Você vai poder comprar, sei lá, 500 gramas de X proteína defumada, 500 gramas de frango defumado, 1 quilo de frango defumado, um galeto inteiro defumado. Mas, por enquanto, você apenas... Eu falo um galeto porque eu já estou no projeto do galeto, né? Eu vi alguma coisa com Entendeu? Com franguinho lá, franguinho eu vi. defumado e Eu tal. vi. Pronto. É muito gostoso. É um sabor que não se compara. É algo que eu aprendi com um cara muito bom, que é um cara daqui de Camaragibe. O maior defumador de Pernambuco é aqui de Camaragibe, E é, velho. que é Tony Tavares. Ei, bicho, tem muita gente boa em Ah, mano, em Camaragibe, né, Camaragibe tem velho? muita gente, o povo sai daqui para buscar coisa lá fora, mas não sabem eles que as coisas aqui... Mas muita gente é porque é aqueles que Muita quer dar gente status, não boa. quer dar moral pra quem é Mano, daqui. tem muita gente boa até da própria área pronto, da minha área de hambúrguer. Porque você vai entrar numa área de hambúrguer, você vê os caras que já é grande da área, você acha o quê? Meu irmão, vou entrar. Eu vou ser um gatinho no meio dos leão. Oxe, os caras tudo gente boa, pô. Os cara que já estão na área aqui há muito tempo, botando a mão assim, me dizem, ó, mano, faz assim não, faz assim, ó. Oxe, tá precisando disso, nem falasse nada. Fala aí, pô, que a gente ajuda e tal. Porra, Alberto Sanduíche Secreto, Vitor Brasburgo, os caras grandão na área aí. Vários anos de comércio. Tipo, um dos primeiros hambúrguer artesanal que eu comi foi o de Vitor Brasburger, pô. foi, velho. Eu era cliente, eu era não. Assim, depois que eu comecei a trabalhar na área, a minha dieta teve que dar aquela segurada, né? Porque senão eu ia Teve ficar... uma época que tu deu uma... Teve. No Aí quando começo. eu vi que eu tinha ganhado 10 quilinhos, eu digo, opa, papai. E não era mais de músculo. Não, e pra baixar é difícil, né, mano? Tem que ficar correndo atrás de baixar peso. A mobilidade também começa a dar aquela, né? Tudo, E eu bicho. sou- O e no- sono, o suor, Tudo, velho, a tudo. E eu não disposição. vou mentir pra tu, não. Eu faço tudo que eu faço, assim, geralmente tem virtude de jiu-jitsu, entendeu? Super se Tipo, melhorar lá. pronto, eu tô Piorou meu jiu-jitsu, eu não eu faço tô com mais. o joelho lesionado. Lesionei essa semana, já vai fazer uma semana que eu não treino. Vou fazer uma semana que eu não ingiro carboidrato, pô. Sem pão, sem... Cortei o açúcar. Pra Porque... manter, Pra manter o e peso. sarar mais rápido, Com porque certeza, a vai inflamação... as inflamações. Então, eu seguro tudo. Quando eu voltar a treinar, eu vou estar no meu mesmo peso. Agora imagina, eu voltar a treinar com 10 quilos a mais. Voltar a treinar já é ruim, com 10 quilos a mais. Você perde o tempo que parou, um tempo pra recuperar e Agora começar. você no mesmo pezinho, se alongando todos os dias e tal, você vai ser ruim da volta, mas vai ser mais tranquilo, né? Então, tipo, a minha vida é baseada nisso. É o que eu mais amo fazer na vida, não vou mentir. Então, não tem muita coisa. Até quando eu vou comer uma porcaria assim, olha assim, eu digo, meu Vale a irmão, pena. não vai render não. Vou tomar um whey protein ali, só pra dar aquele docinha, né? Docinha, só pra dar aquela... Mas aí, Meu irmão, eu tinha essa dívida comigo. Quem não sabe, a gente gravou e. Pô, o terceiro episódio foi massa. Esse não, você vê, né, hein, Máscara? É a mesma pessoa, a mesma história. Foi diferente o papo. É. Foi igual o outro, não. A gente teve caminho, pô, massa, coisa que eu nem sabia. E eu tinha essa dívida, pô, eu incomodei. Eu incomodei, que eu fiquei mandando mensagem, João, meu irmão, bora hoje, tá? Hoje eu não posso, mas. Meu Deus, será que o João tá com raiva, mano, velho? pra você ver, né? Eu creio que aquele podcast deu errado, porque aquela mensagem, ela ia pegar todo mundo, né? Muito Mas triste, né? muito Tinha ficado mais tinha triste. ficado mais triste, porque tudo na vida é Deus que te dá oportunidade. Se tu acorda, Deus te dá oportunidade. Se eu venho aqui gravar esse podcast hoje e deu certo, e hoje o áudio vai Era funcionar, importante. é porque dá a oportunidade, tá ligado? Inspira. Tinha que ser Deus desse trabalha de uma forma misteriosa. Se você fica procurando entender como Deus trabalha, é bem capaz de você ficar... Entendeu? Deus não vai trabalhar da forma que você quer, não. Eu não tinha. Ele vai trabalhar da forma que ele acha melhor para sua vida. Ele já sabe como é a sua vida daqui a 20 A anos, pô. gente não- Ele sabe como era a tua vida no ventre da tua mãe. Sinceramente, quando tu era um mero espermatozoide lá, ele já dizia, esse daqui vai vencer, esse daqui vai chegar, e lá na frente ele vai construir, ele vai fazer, ele vai... Eu não sei. É uma coisa que eu peço todo dia, assim, dentro Achei minha coração balançou, agora vai mais. Só Deus sabe. Assim, eu pergunto a Deus qual é o plano dele na minha vida, porque eu ainda não consegui entender, não. Mas eu tento fazer as coisas da melhor forma possível. Eu não vivo, tipo, tem muita gente que fala que eu vivo errado porque eu vivo da forma que eu vivo, mas eu creio que não viver seria mais doloroso para mim. Quando Deus me deixou vivo aqui, ele me deixou vivo para algum plano que eu ainda não entendi como é perfeito. Mas eu tô tentando correr o máximo dentro da linha, entendeu? Dentro da linha, eu tava com vários maus hábitos, tá ligado? Eu tava muito desacreditado de mim na vida e eu pedi para Deus falar comigo. E na moral, pessoal, se você tá me vendo hoje aqui, não peça para Deus falar com você não, que ele vai falar com você. Tá bom? Se você acha que
Se você tem um si na sua cabeça, tire esse si da sua cabeça, porque Deus já tem a certeza. Não adianta você ficar de si. E se você quer que ele fale com você, esteja preparado para quando ele falar com você, porque ele vai falar com você igual o Balaão falou com a jumenta, entendeu? Deus usou uma jumenta para falar com o Balaão. Eu não gosto de falar essas coisas, não. Chega a dar uma agonia. Uma jumenta, mano, tá na Bíblia. Um jumento é um animal irracional, ele falou com o Balaão. Há um tempo atrás, um conhecido meu, ele é adepto da Umbanda. E eu tenho super respeito por todas as religiões, irmão, por todas as religiões. Ele não era meu conhecido até esse dia, e ele chegou pra mim e disse: Eu não conheço você, mas eu poderia falar com você? Eu, claro, com certeza. Qualquer cliente que vai na minha loja, pode falar comigo, né? Ele disse: Eu só tenho uma. Deus é incrível. Ele disse: Eu tenho uma coisa pra falar pra você. Eu não lhe conheço, nunca lhe vi. Você já me viu? Eu disse: Não, nunca te vi. Já viu minha esposa? Eu disse: Não. Ele disse: Deus pediu pra eu te dizer que você ore. Porque tem muita gente que quer o seu mal, mas o plano de Deus na sua vida é bem maior. Ele não quer que você faça muita coisa, não. Ele quer que você ore. Porque você não ora. Você fala com ele, mas você não ora. Ele quer a sua comunhão com ele. Ore, peça proteção. Ore a Deus, ele quer falar com você. Poderia, tipo assim, a gente não, quando a gente vem, a gente sempre toma essas, né, da vida, mas a gente nunca espera assim de um desconhecido. Pra ele só parar assim e dizer: Ó, eu perdi a fome, ó aqui minha comida. Ele mostrou, ele tipo: Ó, eu vim aqui comer seu hambúrguer, eu não vim aqui falar com você não. Mas quando eu vi você passando, alguma coisa maior do que eu disse: Só fala isso pra ele. Ora. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tá ligado? Caraca. Então, ou você ora, ou você se agarra, ou você confia. Ou é melhor você nem ficar no si, porque o si não vale, irmão. Deus é a certeza, entendeu? Pra minha vida, ele é a certeza. Eu não tenho muito mais. Depois que eu comecei a chegar mais perto de Deus, tava muito distante. Depois que eu pedi tanto pra ele falar, que ele falou. Só de eu falar aqui, mano, minhas pernas estão tremendo aqui, tá ligado? Porque. Ó, chega. É forte, irmão. É forte. Quando você sabe que. É, não se a mão de Deus pesar em tudo, tu não aguenta, não, entendeu? Não. Não aguenta, não. Quando tu sente alguma coisa assim que tu faz: Deus, eu não tô aguentando mais, por que que o senhor tá fazendo isso comigo? Eu acho que ele só tá respirando em cima de tu e olha lá. Ele não tá pesando a mão dele em cima de tu, não. Se ele pesar a mão dele em cima de tu, você ajoelha, não adianta. É muito forte, entendeu? Então, se você tá afastado de Deus, se você tem um si, ora. Agora ora de verdade, entendeu? Acredita. Não tem outra coisa pra se acreditar, não. Você fica ali, não tem, tá triste, ora. Tá descansado, ora. Tá depressivo, ora. Agora ora com fé. Ora com a certeza de que Deus é a única esperança. Não tem pra. Não vai dar, não. Entendeu? Não vai dar, não, porque eu tava treinando e eu tava tendo crise de ansiedade treinando. Eu tava saindo do treino meio que corrido, porque aquilo queria me matar. Aquilo, a ânsia, essa ansiedade do que eu não sei, porque quando você é ansioso, você não sabe explicar. Tava querendo me sabotar de todo jeito. E não. Quero ver se você ganha pra oração mesmo. Comecei só a orar, pedir, acreditar. E é isso. Não tem muito o que se fazer, não, entendeu? Aí se você achar que ainda se a sua oração, se você não está conseguindo sentir o trabalhar de Deus na sua vida, você está muito distante dele. Chegue mais perto, faça as coisas direito, acredite, vá à igreja. Eu não vou à igreja, não vou mentir para você, eu não vou à igreja, eu não frequento a igreja. Mas é algo que eu vou passar a frequentar, entendeu? Porque você não precisa fazer muito, você não precisa fazer pensando nas coisas, não. Você tem que fazer para estreitar a sua relação com Deus. Amém, velho. Amém, É ou velho. não? Se você, Eu, se você sente a paz, assim, quando você vai estreitando, você vai falando, você vai se abrindo, você vai chorando, você vai contando tudo para o único amigo que realmente lhe escuta sem lhe julgar, você sente a paz no coração, chega aquele alívio do coração assim, ó. E eu, tipo, cada vez mais ele vem falando comigo. Aí chegou um cara que eu nem conheço também lá, mandou outra na minha cabeça: volta pra igreja. Aí veio outra pessoa: tenha mais fé. Tipo, de uns tempos pra cá, Deus vem falando comigo porque eu pedi pra Deus falar comigo. E eu gosto de saber que ele tá me vendo, que ele tem, que a mão dele tá sobre, né? Eu sei que minha mãe ora muito, eu sei que meu pai ora muito, o pessoal da minha casa é muito religioso, muito, frequenta a igreja. E tipo, a mensagem que eu tenho pra vocês é hoje, que sem fé é impossível agradar a Deus, tá bom? Mesmo eu, que você seja bom, mesmo que você faça coisas boas, você tem que ter uma relação com Deus. Você tem que falar com ele. Você tem que se ajoelhar.
Acordei, mano, eu fiz uma coisa que eu nunca achei que eu fazer na minha vida, assim, que é acordar às 3 horas da manhã pra fazer uma oração. Tu foi Pô, programado ou eu tu acordei, despertou? alguma coisa me acordou. E era só eu e alguma coisa dizendo, ora. Aí eu abri o olho e disse, é impossível que seja 3 da manhã. Era treino. Aí, pra não ser mentira, era 2h58. Aí eu fui lá e orei. E eu, mano, se eu disser pra você que eu fiz isso várias vezes, eu vou estar mentindo. Eu fiz isso uma vez. Mas aquele conforto ali, aquela comunhão com Deus, naquele horário, até eu que não. Assim, eu não sou assim, não vou, como eu falei, eu não frequento a igreja, mas é o afago que seu coração precisa muitas vezes e você tá procurando em coisas que não vai trazer, tá ligado? Não vai. Você quer dali, que sei lá, quer da bebida, quer de outra coisa, até o próprio treino. Eu amo o jiu-jitsu, mas é na hora que eu tô. Não, é Deus. Aí Deus diz, calma, vai ficar tudo bem, agora vai treinar. Obrigado. Eu não tinha conseguido entender por essa visão até agora, alguns minutos atrás. Como eu tava dizendo, pô, foi, eu nem, poxa, por quê, velho? Uma mensagem tão massa, porque foi também um papo. Não, Mas tu me deu agora, nessas últimas palavras tuas, uma luz sobre o porquê de ser do jeito que tá sendo e como foi, né? Sem o áudio, vamos gravar de novo. Porque realmente não ficou suave assim. ficou E muito. tu, Ficou talvez, Deus é que sabe, mas é incentivar. E ficou muito triste. E, assim, não tão triste, não é mas uma ficou uma coisa. coisa meio mais Não, pesada da outra vez. E essa não, dá, tipo, olha pra tu, escuta tu falar e a mensagem é: a vida é hoje, siga com prudência, responsabilidade, se apegue com Deus. no começo, mano, muita coisa sai do rumo. Muita coisa você fica desacreditado. Você fica achando que pode fazer de tudo. Você não quer aceitar a sua atual situação. Mas com o passar do tempo você vai vendo, principalmente depois que você tem um filho, depois, principalmente depois que você cai na real de que Deus lhe deixou vivo porque alguma coisa tem de propósito, aí você começa a abrir o olho e entender que não adianta você querer. E você começa a entender que você não precisa entender. É, Você só tem que acreditar. E pronto, depois que eu voltei pro CT agora, o CT é todo, a base do CT é todo evangélico. O mestre Sandro é pastor. Então, sempre. tipo, é como se é um ambiente edificado em cima da obra, entendeu? Eu fui pro acampamento dos caras, tipo, e uma palavra. Tipo, só de você pisar lá, você. Entendeu? Até questões, tipo, mais básicas, assim, quem sabe uma palavra ou outra que não deveria ser dita no tatame. Não tem muito, entendeu? Tudo, Uma coisa tudo te bem, encaminhou uma pra coisa onde bem. esse lugar Eu que tu achei tá hoje. muito incrível a paz que traz, entendeu? E é como. Aí eu chego em casa depois do treino, aí fico lá, tipo, refletindo. Eu escuto hinos que antes eu não escutava. Eu cresci no evangelho, meus pais são evangélicos, cresci no evangelho até os 14 anos, mas depois me afastei de uma forma pra muito, né? E hoje em dia, quando eu escuto um hino antigo, escuto uma parada que me traz a adolescência, ela diz, pô, ele sempre esteve aqui. Fui eu que por algum momento achei de tipo não querer ouvir mais ele, eu não querer mais enxergar ele, eu querer me enxergar, eu querer achar que o que eu quero é o. Mas você não tem vontade na sua vida, não. Você tem que entender o que Deus quer para sua vida, para você poder trilhar junto com Ele. Se você ficar indo ao contrário do caminho, você vai ver que não dá certo as coisas. Isso é maturidade, é consciência Não dá certo as coisas. e também se inclinar pra ouvir a voz de Deus, né, meu irmão? Eu acho que tem que querer ouvir, né? A Tem, pessoa tem que querer ouvir. Porque a gente, como eu falei há um pouco tempo, a gente fica procurando onde não vai achar, entendeu? não vai suprir. Achando que, eu vou dar rolê, eu vou fazer. Não, não é que você não deve dar rolê, não é que você não deve sair com seus amigos, não é que você tem que mudar todos os seus costumes. É porque é que você tem que separar um momento para o que é mais importante. Um pedaço do seu dia. Você tem que entender de onde é a base, de onde vem. Pelo menos, pô, a galera não fecha o olho para dizer assim, muito obrigado, Deus, pelo dia de hoje que eu vivi. É. E tu na situação que tá, cada dia é uma vitória, né, velho? Mano, eu tô falando, eu não quero ser hipócrita. Muito tempo da minha vida eu não agradeci. Mas hoje eu faço questão de acordar, de fazer a minha oração, de ir pro treino, de continuar pedindo a Deus pelo dia inteiro. Deus me abençoe, vou dar um treinão ali agora, vai ser só vitória. Pum, que eu não me machuque. Deus, meu orar hoje não tá cabendo. Pelo amor de Deus, veja aí, pra não dar errado. Às vezes o cara faltou um ingrediente na loja, cara, Senhor, que o atacadão esteja aberto ainda, pelo amor de Deus. Aí, entendeu? É sempre isso, é dando a frente para quem é a frente. Não existe outra frente. É. A galera tá correndo pra um lado que não tem pra onde correr, entendeu? Tá correndo por meio do nada, pô. A gente tem que correr pra única direção que tem. Eu tô tentando correr pra última direção que tem, eu não tô nela.
Eu tô indo para ela, porque a direção é muito grande, o trabalho é grande, o trabalho não é hoje, é a vida. Entendeu? Eu tô tentando ir para essa direção, é a melhor direção que tem, não tem muito o que se fazer não. Viu? Que esse episódio chegue aí pra muita gente e mostre que, além de limitações físicas, né, João? A gente. Você pode estar aí dizendo, eu não vou treinar não porque eu tô. Ó, o cara tá Chega com. um amigo meu e faz, eu não vou treinar porque eu tô 10 quilos acima. Eu não vou treinar não porque eu tô com uma dorzinha aqui. Eu não vou treinar não porque eu não consigo. Eu não vou, porque é muito quente, porque é apertado. Se tu soubesse que tem tanta gente que queria treinar. Na realidade a galera não queria nem treinar, Denis. A galera queria só levantar lá da cama do leito do hospital e ir na rua, talvez respirar um ar, ou ver uma praia, ou dar uma volta. Aí o cara consegue fazer isso todo dia. O cara vem dizer na minha cara que ele não treina por causa de. E não é só sobre o jiu-jitsu. Treinar o seu corpo é manter o templo edificado, né? O É, templo para se fazer o trabalho, para se fazer a obra, eu tenho essa para se visão de que fazer, o para templo do divulgar. Espírito Santo tem que estar bem, hein? Pra aguentar a carga, né? Eu O tenho essa Espírito visão Santo também. trabalha, mas muitas coisas a gente tem que abrir o olho, porque digamos que, sei lá, digamos que para passar uma, digamos que para, sei lá, uma corrida de 200 metros que vai ser transmitida para 1 milhão de pessoas, onde tu pode passar uma palavra incrível para 1 milhão de pessoas, tu não vai conseguir fazer 200 nem 100 metros, nem tentar, porque tu acha que não consegue. Gente, tenta, gente, treina, gente, seja funcional, seja um adulto funcional, seja um adulto que procura estar melhor, ser uma pessoa melhor, ser melhor para si mesmo. Edificar o seu corpo é ser melhor para você mesmo, é poder contribuir. Muitas vezes pegar um peso, como eu acabei de dar um exemplo meio doido, mas dar uma carreira, ajudar a empurrar. Então isso é a edificação do seu corpo. Se você acha que não, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, e você ainda acha que tá legal, eu acho que você Alguma deveria coisa tá errada. mudar a sua visão aí Essa é do a mensagem demais que a gente aí. encerra. Mensagem, não, se for uma mensagem para encerrar, Sim. eu não vou tirar a prioridade não. Ore, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Entender que Deus trabalha de uma forma misteriosa. Não adianta ficar querendo entender não. E se ainda por cima restar alguma dúvida, treine jiu-jitsu. Os. Eu vou encerrar assim. Aí tu diz só o que vale e o que não vale. Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Isso é uma frase de Tony Stark, tá ligado? O cara do coração lá. O cara do coração de ferro. Eu tenho esse apelido, muita gente me chama de João Stark. João Stark. De João Stark. E eu queria ser gênio. Eu acho que ser bilionário. Não é ruim, corrida Não, abençoa. não seria O copo ruim. tem que transbordar, né, O irmão? copo tem que rodar, daria para fazer muita coisa Isso, por eu penso isso em, também, né? em todas as direções. Ser gênio, eu gostaria muito de ser um gênio. Filantropo, você só dá depois de ser bilionário. Né? Tem que ser bilionário primeiro, então a escala é muito larga. E se for com trabalho, não tem como ser playboy. Não tem como ser playboy, porque foi trabalhando. Mano, meu pai é segurança de carro forte, se aposentou segurança de carro forte. Eu já trabalhei na CIA, já vendi roupa. Fui do exército apenas 4 anos, agora que eu tô tendo a oportunidade de empreender. Então, tipo, Playboy. Playboy. Sério? Playboy é quem usufrui do patrimônio, geralmente da família que já foi construída, de uma forma errada ou não, mas esse termo geralmente é caracterizado por uma galera que, sei lá, gasta de forma errônea o que a família construiu. Vive a vida de desfrute sem o esforço. Playboy tá difícil, Não, tá bom, pessoal. Agora, mas tem um reator ali no peito. Essa parada aqui é cara, mas ainda nem pra gente fazer um rolo, uma troca, um negócio. Tá doido, fica com esse negócio aí. Meu irmão, muito obrigado, Mano, de coração. satisfação. Foi a outra vez foi a melhor conversa e essa agora foi a melhor. Não que as outras não foram boas, mas cada uma tem uma especificidade. E essa aqui pra mim foi muito importante. Valeu, meu irmão. Tamo junto, Denis. Encerra com o João no Boi no Pão. É muito bonito essa foto. Agradeço a oportunidade de ter vindo aqui. A oportunidade de voltar pra gente terminar esse trabalho. É isso. E não esqueça, pessoal. Salve, pessoal. João do Boi no Pão, gente. Tudo bom? Amanhã, delivery do Boi no Pão, hein? Esquece não. Boa.